Salve, salve! Estamos começando mais um Vestiário aqui pelo seu canal no YouTube e também pelas plataformas de áudio. E de já convidar você aí para curtir o canal, comentar, deixar aí quem você gostaria de ver aqui no Vestiário, conversando com a gente, batendo papo sobre esporte piauiense, também esporte nacional, né? Porque a gente está tentando aí levar as informações de todos os lugares possíveis. Hoje nós vamos falar de judô aqui no Vestiário mais uma vez, viu? Você lembra da polêmica do Benito? Se não lembra, volta aí nos nossos vídeos aí anteriores, que tem entrevista sensacional com o Benito. Hoje, recebendo ele, medalhista olímpico. A gente pode considerar desse jeito, porque ele estava naquela comissão do ouro da Sara Menezes em 2012. Eu recebo ele, professor Expedito. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para bater um papo sobre esporte, que é uma coisa que sempre fascina muitas pessoas, né? E o esporte, nosso caso é o judô, que fascina, que leva alegria pro povo piauiense, pro povo brasileiro. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, vir aqui no Vestiário. Eu fico muito feliz porque, assim, a minha história, né, de estudante, não, de me apaixonar pelo jornalismo, me tornar estudante e logo depois exercer a profissão, passa um pouquinho pela história sua, pela história da Sara, por ver piauienses que lutaram tanto pelo esporte, como foi o caso de vocês, né? Que não é só pela questão do ouro, né? Mas por toda a batalha que vocês tiveram ao longo desse tempo. Eu tenho o quê? Vou fazer 30 anos, tenho 29 anos. E eu cresci olhando Cidade Verde Esportes, portais de notícias aqui do Piauí, os programas locais, falando de Expedito Falcão e falando também de Sara Menezes. Professor, onde é que começa essa paixão aí pelo judô aqui no estado do Piauí? Bom, a minha paixão pelo judô começa lá nos anos 80, né? Lá em 84, quando eu entrei no judô, dia 9 de maio de 84, que eu ingressei à academia de judô. Então lá começou essa paixão, essa vontade de desenvolver. Então assim, minha vida é antes e depois do judô. Eu com antes de 13 anos, quando eu nasci até 13 anos, depois do judô, a partir dos 13 anos de idade. Então o judô ele balizou minha vida durante todo esse período. Então eu tenho esse ano agora, não, em 2024 eu vou fazer 40 anos de judô. Então é uma vida toda trabalhando nisso aqui, uma vida toda, várias gerações passaram na minha mão. Já fui atleta, passei a ser só treinador, só técnico, não, só professor, depois treinador. Então tudo isso lhe dá uma base vasta de conhecimento, de experiência, para que você possa poder transmitir para essas gerações novas e que você possa fomentar cada vez mais a prática esportiva, né? No caso, o judô, mas lembrando que não só o judô, mas qualquer modalidade esportiva que você se identifique, que você goste, é importante na prática, independente de que área seja, se for na área de você jogar beach tennis, jogar futebol, de lutar muay thai, jiu-jitsu, qualquer atividade é válida, é bom para você como cidadão, como pessoa. Agora, se você vai atrás de um esporte que você procure mais, principalmente no início, a educação, o respeito, a disciplina. Então o judô é um esporte muito, muito bem aceito por todos. Então isso não sou eu que digo, são vários estudos que mostram o real objetivo do judô. A formação do atleta, ela vem naturalmente. Então, se você é habilidoso, se você leva jeito para coisa, a gente vai trabalhar a habilidade, vai trabalhar a parte técnica. Mas no início não, no início nós vamos trabalhar o esporte como um todo, o esporte em toda a sua essência. Voltando lá para a década de 90, como é que funcionava assim, o apoio da sua família, né, para adentrar essa modalidade esportiva? E se tinha muito acesso, né? Dependendo aí do local onde o senhor era inserido, provavelmente ali... Porque eu lembro que muita gente falava que o judô era elitizado, né? Era um esporte que poucas pessoas tinham acesso. Como é que era na década de 80 para o senhor adentrar essa modalidade? É assim, na época quando eu comecei a treinar judô, só tinha uma academia. Só tinha essa academia na Davi Caldas, que era o Judô Clube Piauiense. Então, e a outra academia que começou a surgir foi na Zona Leste. Então, realmente, o judô sempre foi pautado pelo esporte ser elitizado, né? Então, eu comecei, a minha mãe apoiou, mas o resto da família não apoiava muito, né? E no começo, para pagar mensalidade era difícil, era caro, tudo. Mas eu me destaquei muito rápido. Então, só para você ter noção, com 3 meses, eu já competi na minha primeira competição interestadual. Ganhei seletiva no estado, viajei, fui para Fortaleza. E quando eu voltei, eu comecei a treinar 2 horários. E na época, o professor Bidias, que era o dono da academia, ele foi meio que me deu uma bolsa. Eu comecei a ajudar e não pagava mensalidade. Então isso fez com que eu me dedicasse mais ainda.
Então, era muito difícil mesmo, porque o judô você tinha que comprar kimono, você tinha que pagar mensalidade, pegar transporte, tudo isso era caro. Tudo isso, para quem não tinha uma boa renda familiar, ficava difícil você praticar. Então, e o judô durante muitos anos foi feito assim. Durante muitos anos, os melhores atletas do Piauí sempre foram atletas com condições financeiras. Então, vamos elencar alguns aqui. Eduardo Castro, o próprio Benito, que era um garoto que o avô dele tinha condições, o avô dele bancava tudo. Aí tem o Magno Castro, aí você vai pegar mais a Tássia. Então, garotos que tinham condições, que moravam na Zona Leste. Às vezes, se não morasse na Zona Leste, a família tinha uma condição melhor. Então, que bancava, eu conseguia bancar o judô. Isso eu não quero criticá-los, porque era a realidade da época. Então, era o que nós tínhamos no momento, era aquilo. Então, era muito difícil você fazer um esporte onde você tinha que bancar tudo isso. E ainda tinha mais, você tinha que bancar viagem. Então, o apoio das entidades públicas era mais difícil ainda, você conseguia uma passagem aérea, muito difícil, era quase impossível. E só para você ter noção, quando eu competia, eu peguei uma viagem que eu fui 72 horas de ônibus. Eu saí de Teresina para Curitiba. 72 horas. Eu fui Teresina, Rio, São Paulo, Ponta Grossa, Curitiba. Descanso zero aí, né? Descanso zero. Saí de Teresina, era o feriado de 7 de setembro, então do BR ao Bró. Então, a saída daqui estava com 42 graus. Cheguei em Curitiba, competi com 2 graus. Completamente diferente, né? Não era outro mundo, né? Então, você vê a dificuldade que tinha. Hoje em dia, um garoto consegue viajar daqui, vai para Curitiba de avião. Hoje em dia, ninguém viaja mais de ônibus. Então, graças a Deus, melhorou. Mas lá no início, nos primórdios mesmo, então tudo era mais difícil. Então, eu não tinha condição de pagar passagem aérea. Era muito caro. Então, se você não tinha condição de pagar passagem aérea, você tinha que ir de ônibus. Senão, você não competia. Então, muitas vezes eu fiz isso. Muitas e muitas vezes viajamos de ônibus para poder competir. Então, isso era a realidade do esporte piauiense na época e que hoje não mudou tanto, né? Hoje em dia, graças a Deus, nós conseguimos democratizar mais o esporte através dos projetos sociais. Nós conseguimos colocar com que o judô chegasse a ponta lá da pessoa que não tem condições financeiras de competir, assim, para poder ter uma perspectiva de vida. Às vezes você não pode ser um grande atleta, mas você vai ser um garoto que vai aprender judô, que você vai tomar gosto pelo judô, e depois você vai fazer um curso de educação física, você pode arranjar uma bolsa na faculdade, e você pode ter ali como uma profissão. Então hoje eu tenho um caso de garotos que hoje trabalham com judô e começaram no projeto de superação há 10 anos atrás, e hoje é professor do projeto de superação. Eu acho que isso vai mostrar a criação de renda, né? Então isso faz com que o esporte não seja somente a formação de um grande campeão, mas sim de um grande cidadão. Então essa diferença que teve muito grande da evolução do judô da década de 80, da década de 90 para cá, porque realmente ele era um esporte elitizado. Hoje em dia ele democratizou. Você tem judô nos 4 cantos da cidade, em escolas públicas. Antes hoje em dia nós temos. Hoje em dia eu sou privilegiado, dou aula considerada a melhor escola do Piauí, né? E já foi a melhor do Brasil. Eu dou aula no Instituto Dom Barreto. Eu dou aula nas 2 entidades, nas 2 escolas do Dom Barreto, que é o Dom Barreto Centro e no Leste, e dou aula numa escola filantrópica do Dom Barreto, que é não sei se eu vou falar, no Maria Vilac, que é lá no Satélite. E no Satélite, esses garotos do Satélite não teriam condições de fazer judô, para eles se deslocar de lá do Satélite, para ir para uma academia. Hoje em dia, uma academia mais barata que tem, você botando por baixo, R$120, R$130. Então, o pai que tem 2 filhos, já sai muito caro. E a renda hoje é muito complicada, né? É muito complicado. Então, eu dou aula de judô gratuitamente dentro da escola, não cobra nada. Hoje eu tenho um projeto social, que funciona aqui no Morada do Sol, desculpa, que ele é financiado pela deputada Tereza Brito. Esse projeto, nós funcionamos com várias modalidades, não é só o judô. É assim, tanto é que a logo da AGEF, que é a Associação de Judô Espírito de Falcão, até mudou. Ela, assim, é muito além do judô. Então, nós trabalhamos só com judô. Lá nós temos judô, karatê, capoeira, taekwondo, muay thai, jiu-jitsu, dança, funcional, aikido.
Então tem várias modalidades. Às vezes, e lá é um projeto familiar. Às vezes faz o pai, a mãe, os 2 filhos. Você imagina se ele fosse fazer isso numa academia. Essa iria caríssima, né? Cara, iria ser muito caro. Ele ia ter que comprar material de todas as modalidades, ia ter que pagar mensalidade. Então a gente conseguiu democratizar. Hoje nós temos um projeto que é na Prefeitura Municipal de Teresina, que esse projeto vai fazer 10 anos no próximo ano. Quero aqui agradecer ao secretário Nuga Cardoso, que sempre está nos apoiando da melhor forma possível, sempre está incentivando. Tive a reunião essa semana com ele, junto com o vereador Renato Berger. Então, esse projeto, nós atendemos 600 crianças, que também, se fosse levar para uma academia, também não teria condições. Você atender o garoto lá do Vale do Gavião, lá no Disseu, lá no Parque Piauí, lá no Eurípides, lá no Mocambinho. Então, você vê que são em todas as regiões. Nós conseguimos democratizar isso aí. Então, isso fez com que o judô tivesse uma evolução nessa parte. Porque agora, se nós pegarmos a seleção piauiense de judô, acredito que 90% são alunos de projetos sociais. Isso eu estou falando do meu projeto que eu administro, Sim. né? Isso eu tenho professores, o caso Magno, que tem um projeto dele lá na Fraternidade, a professora Kátia, que tem um projeto dela lá que funciona lá na Cadepol. Nós temos mais projetos que é com o professor Fabieldo, com o professor Davi, que funciona lá na Senhora da Paz, ali na Vila da Paz. Na Vila da Paz. Então, são vários projetos que estão fomentando o judô e que estão levando fruto para a federação, fruto para o judô piauiense. Então, acho que isso mostrou que se você abrir para as classes menos favorecidas, você vai ter resultado também. E lhe digo outra coisa, hoje é outra realidade. Década de 90, início da década dos anos 2000, a geração era uma. Hoje, devido a esse negócio chamado de celular, criança não quer mais botar força, a criança não quer mais sofrer no treino, e o judô ele é duro. Então, muitas vezes é mais fácil você conseguir um garoto lá da periferia, um garoto que não tem tanta condição, que ele pode, através daquilo ali, crescer, desenvolver, ter uma profissão, ser visto pela sociedade, do que às vezes um garoto que tem condições. Ele não quer o celular hoje, não. Hoje eu não quero o iPhone, não. Eu quero um Note 10, eu quero um Note 20. E o pai banca, e o pai dá. É mais fácil para ele. É mais fácil. É mais fácil. Então, um garoto que é lá da periferia, ele vai brigar para ter o dele. Ele vai brigar para ter uma lanterninha, para ter o celular dele. Então, ele vai brigar para conseguir as coisas dele. Então, graças a Deus, nós estamos fazendo um trabalho bem feito e que está tendo frutos. Falando bem rápido sobre esses frutos que nós temos dentro do nosso projeto, nós já temos a Michele Marinho, que foi campeã brasileira do projeto, vice-campeã brasileira também esse ano já. Eu quero depois falar de cada um, viu? Certo. Da Kayla, da Kayla Macedo, de do cada Manuel. um aí pra gente poder ter essa noção, né? Do que... Porque a cabeça do piauiense se resume a Sara. É isso. Mas nós temos outros atletas que podem chegar a bater o desempenho que a Sara teve em 2012, né? Nós temos que trabalhar muito, né? Sim. Trabalhar muito, porque a Sara tá fora da curva, né? Então, a gente não pode... Aí eu lhe pergunto aqui, quantos Pelé tu conhece? Eu só conheço um Pelé. Quantos Maradona tu conhece? Eu só conheço um Maradona. Um Messi. Então, são pessoas fora da curva. Então, às vezes, assim, você não tem uma garota tão habilidosa ou um garoto tão habilidoso como a Sara, mas você tem um garoto dedicado, forçado, que pode chegar também. E que pode levar o nome do Piauí, né? Pode levar o nome do Piauí. Isso mesmo. Professor, a gente lembra muito do Expedito Falcão falando sobre Sara Menezes. Você viu que mais ou menos aí 10 minutos de entrevista a gente falou da Sara diversas vezes. Mas eu acredito que o Expedito ele vai além da Sara, né? Com certeza. E eu queria voltar um pouquinho a sua história para a gente contar sobre o Expedito atleta até chegar ao técnico. Como é que funcionou essa trajetória aí? Então, como eu te falei lá no início da nossa conversa, eu sempre fui muito... Deus me deu esse dom de ser habilidoso, né? Sim. Eu tenho habilidade de judô. Modesto as favas, eu sou um cara habilidoso. Eu tenho uma facilidade muito grande de aprender o judô. Eu sou destro, mas no judô eu sou canhoto. Então é uma coisa que diferencia. O canhoto, ele tem menos adversário, ele tem menos gente para treinar, mas ele se diferencia porque ele é mais difícil defender. Como então, foi a trajetória como atleta? Então, eu como atleta, eu tive alguns títulos. Eu fui 9 vezes campeão Norte-Nordeste, na época que tinha esse evento Norte-Nordeste. Eu consegui ser campeão 9 vezes. Quais categorias? Ih, agora tu tá me pegando aí. Rapaz, eu lutei. Eu sei que quando eu comecei na fase
juvenil, né, que hoje em dia é o sub-18, desde lá eu fui sempre 66 quilos, 65 quilos na época, né? Eu era o meio leve, então eu lutei minha vida toda nessa categoria. Então eu consegui, enquanto as pessoas falam de Azevedo Benito, que foi um excelente competidor, um excelente atleta, antes do Benito chegar a uma viagem internacional, a primeira medalha que o Piauí conseguiu fora do país fui eu. Eu consegui a primeira medalha do Piauí fora do Brasil, na Copa Benito Juárez, no México. Eu fui vice-campeão desse evento, dessa competição. Então, na época, nós conseguimos viajar, uma delegação do Nordeste, e eu consegui ser, acho que foi o único medalhista do Nordeste, na época fui eu. Isso aí, década de 90? Isso, na década de 90. Isso foi em 95, 96. Não, 96. 95 eu fui para 95 eu fui para Cuba. Foi a primeira viagem que eu fiz internacional para competir, fui para Cuba. Lá eu fui o único atleta do Brasil que consegui dar uma queda em alguém lá. O nível era tão alto e nós estávamos... O Piauí estava 3 anos sem competir. Eventos nacionais. Estava com problema de federação. Nós passamos 3 anos sem competir. Aí teve uma seletiva em Sergipe. Eu ganhei a seletiva, eu ganhei dos caras que na época eram os auges da região. Eu ganhei tudo bem e fácil. E fui para Havana, né? Fui para Cuba. Foi a minha primeira viagem internacional como atleta, foi essa. E lá eu consegui derrubar um canadense, pelo menos eu derrubei, dei um Yuko. Os outros só tomaram pau fácil. Então perdi a luta, mas consegui lutar. Então depois, no ano seguinte eu fui vice-campeão lá no México, no né? México. E no ano seguinte nós fomos para o México de novo. Mas assim, e a nível nacional eu tive 2 medalhas nacional sênior, fui 2 vezes terceiro lugar no brasileiro sênior, fui vice-campeão brasileiro universitário e tive mais 3 medalhas em brasileiro universitário. Então eu tenho 6 medalhas em nacional, entre brasileiros da CBJ e brasileiro universitário. Então tive uma trajetória razoavelmente bem, para a época era boa. Então e outra coisa, a minha diferença dos demais alunos, atletas, muitos ganharam na fase juvenil, quando eram mais novos. Eu fiz o inverso. Eu apanhei muito na juvenil para começar a ganhar depois quando era o sênior. Hoje eu trabalho com meus alunos nesse sentido. Porque não adianta você ganhar quando é muito novo. Quando você é muito novo, você ganha, você perde o estímulo muito rápido. Você cria muita expectativa e acaba não... E aí quando você começa a perder... Não atingindo, né? Atinge nas próximas categorias, né? Porque o que vale realmente... Deixa eu te perguntar aqui. Tu é jornalista esportivo. Quem foi o último campeão mundial da classe sub-15, sub-21? E é difícil. Quem foi o último campeão brasileiro dessa classe? Não sei. Mas se eu te perguntar da última Copa do Mundo, do último campeonato, tu vai saber. Porque é a classe principal. Sim. Então o que conta é a classe sênior. O que conta é a classe adulta, realmente. Claro que isso não desmerecendo as outras classes, que não, né? Porque é um caminho que precisa ser trilhado, né? Para você chegar. Mas se você... eu ganhei... Eu tenho um atleta no Brasil, 2 atletas foram campeões mundiais na mesma época. Foi o Leandro Guilheiro e o Leonardo. Na mesma época eles foram campeões mundiais júnior. O Leandro depois prosseguiu, foi 2 vezes medalha olímpica, foi medalhista de 2 Olimpíadas, medalha de bronze, foi vice-campeão mundial 2 vezes. O Leonardo acabou, sumiu. Ninguém fala do Leonardo. Mas do Leandro hoje ele parou de competir, mas ainda hoje é respeitado, não só no meio do judô, e é lembrado. O Leonardo, ninguém lembra, só lembra quem fez, né, quem estava naquela época, que viu, porque parecia que era dupla Leandro e Leonardo. Por isso que lembram muito dele também. Então é isso que acontece. Então o que vale realmente para ficar na história mesmo é quando você é campeão na classe sênior. Então isso é mais importante. Não que, como você falou muito bem, não que as outras classes não sejam importantes. Lógico que são. Porque ali você vai a trajetória, dar o alicerce para que ele possa chegar bem na outra classe, né? Então é isso que aconteceu comigo na época. Então não tive um bom resultado quando era mais jovem. Já entrei judô com 13 anos, que para o esporte é velho, para você competir em alto rendimento, mas consegui me destacar com o tempo. Então isso foi a diferença. Aí depois comecei a dar aula muito cedo também, com 18 anos comecei a dar aula. Que aí já é a trajetória, né? Já é a mudança, né? Saiu de aluno para profissional. Eu consegui fazer uma coisa que poucas pessoas conseguem aqui no Piauí. Eu fui atleta, eu era professor e estudante. Eu fazia as 3 coisas ao mesmo tempo. Eu nunca parei nenhum dos 3. Eu estudava na Universidade Federal do Piauí e morava no Saci.
E eu ia de Para bicicleta. quem tá fora, né, são duas realidades completamente, porque são extremos, né? Porque é Extremo. Zona Sul e Zona Leste. Então são regiões distantes uma da outra. E eu ia de bicicleta. Quando não estava na moda, hoje em dia é moda bicicleta, hoje em dia todo mundo anda de bicicleta. Mas na época era necessidade. Eu tinha que ir de lá. Aí antes de ir para a universidade, eu passava na escola, dava aula na Educandária Santa Maria e de lá continuava meu caminho para a Universidade Federal. Assistia minhas aulas, depois voltava, almoçava na casa da minha irmã, voltava para a universidade assistir aula, depois vinha dar aula lá no Sesc Ilhotas. Então minha vida era essa. E nunca deixei, e sempre competi. Nunca parei de competir. Corrido, viu? Corrido. Então hoje em dia, as dificuldades tem dificuldade hoje? Tem, lógico. Mas são menos do que eram antes. Agora, são diferentes. Pode ser dificuldades diferentes, né? Então são realidades diferentes. Ninguém pode comparar geração com outra. Claro. Isso são coisas que não existem. Eu vou comparar o Yamashita, que foi o maior atleta do judô considerado, com o Ted Riner, que é 2 vezes campeão olímpico, que tem 10 títulos mundiais. São realidades diferentes. Será se o Dor lutando quem ia ganhar? Então não tem como você comparar isso. Então são tempos diferentes. Então é a mesma coisa. Então a trajetória que eu fiz foi dentro disso. Era o que eu tinha na época, então eu tinha que aproveitar aquele momento. Então foi tudo que eu fiz, que eu consegui construir. Isso como aluno, depois como professor, aí depois para treinador. Então foi uma coisa natural. Aí fiz meu curso de educação física, me formei, fiz outros cursos, viajei para aprender, viajei para fazer curso para me especializar dentro da área do judô. Hoje em dia eu fiz um curso no Japão em 2018, onde foi feita uma seleção. Só foram 7 técnicos do Brasil, eu fui um deles escolhidos. Então eu passei um mês no Japão, na Universidade de Tsukuba e lá na academia lá na Kodokan, estudando como o judô pode ser uma ferramenta no processo educacional. Como eu posso colocar o judô dentro da escola e esse esporte ajudar na formação do cidadão. Então lá só foi mais para corroborar com o que eu já conhecia. Então foi mais só para dar um ajuste a mais no conhecimento que eu tinha. Mas agora só que é diferente. Você está tomando água lá na fonte. Sim. Você foi beber água na fonte. Aonde tudo iniciou, aonde começou, aonde as pessoas realmente têm o judô como esporte de formação. Não é esporte de... As pessoas às vezes perguntam, mas como é que... Eu estava na academia lá, era uma academia relativamente pequena, não era muito grande, tinha uns 40 alunos ou mais. Lá no Japão? No Japão. Aí quando eu chegava, antes da aula, os meninos brincavam, bagunçavam, blá, 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 pulavam na parede, subia a corda. Quando o professor chegava, batia a palma, pá, pá, parava tudo. O professor dava 2 aulas de aula, de judô. Aqui, um professor chega, não estou dizendo que é só o meu caso, acho que é 100%. O professor chega na academia, antes de ensinar judô, tu tem que educar o menino. Tu primeiro tem que educar. Tu tem que doutrinar ele para ele poder fazer as coisas para ele obedecer. Que às vezes ele não tem isso ou em casa, ou não tem na escola. Não sei onde é que está o erro. Só estou dizendo o que acontece na nossa realidade. Aí eu tenho que passar, em vez de eu dar 1 hora de aula, eu dou 20 minutos de educação para o menino para depois dar aula 40 minutos de aula. Então eu perdi 20 minutos aí da minha aula. Aí eu lhe pergunto, a família participa desse processo? Algumas sim, outras não. Sempre é bom quando a família participa. Sempre é bom quando a família está junto, porque é uma coisa... Tem como você... Um dia uma mãe falou para mim, professor, você não sabe como você é. Você é uma moeda de barganha na minha casa. Eu, como assim? Se o garoto não quer se alimentar, se ele não quer estudar, vou falar com o professor de judô. Ele vai fazer isso, vai tirar tua faixa, vai tirar teu grau. Então vai conversar. Então isso funciona como uma moeda de barganha. Então isso é bom. Mas isso não pode ultrapassar o momento em que eu tenha mais, vamos botar assim uma palavra que não seria, pode ser nem tão adequada. Eu não posso ter mais moral do que um pai ou uma mãe. Porque tem que ter, o filho tem que ter um respeito pela mãe e pelo pai. Sim. Então não pode. A partir do momento que isso acontece, alguma coisa está errada. Uma coisa a criança vive uma realidade em que é totalmente sem educação. Né? A outra é você ter que, ao longo de todo o processo, você ter que ir educando a criança, né? Mas isso é que acontece muitas vezes. Você vai educando. Eu tenho crianças que começaram a ajudar comigo pequeno, hoje em dia são adolescentes, e você vai moldando essa criança da sua maneira. Então, quando a família está junto, é mais fácil. Porque é uma coisa que você conversa com o pai, conversa com a mãe, como é que tá, o que está precisando, como é que tá. E isso você vai fazendo um trabalho realmente ajudando. Realmente. Então, é uma das coisas que eu sempre falo quando eu vou falar.
falar para os pais, dar alguma palestra, alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho que considerar, vocês têm que considerar como um parceiro na educação. Eu sou um parceiro de vocês para educar os filhos. Mas não acabar ali responsabilizando pelo não, todo, mas né? Mas eu não posso fazer tudo. Eu não posso fazer tudo. Uma mãe um dia chegou para mim e disse assim, ó, professor, faça ele me obedecer. Aí eu só falei bem simples, se imponha. Você é a mãe. Ele só me obedece porque eu me imponho. Como é que uma criança de 4, 5, 6 anos vai falar mais alto do que uma mãe, do que um pai? Como é que uma mãe, o filho bate na cara da mãe e a mãe acha graça? Não, é porque ele é assim mesmo. Não, é porque ele está errado. Não pode ser assim. Eu acho que tem princípios que tem que ser seguido. Tudo se moderniza. A educação vai estar se modernizando também. Mas tem coisas que não pode perder o princípio. Mãe, pai, tem que estar sempre um nível. É autoridade. Tem que estar um nível acima. Não pode ser. Eu sou amiga do meu filho. Beleza. Mas antes de ser amiga, você é mãe ou você é pai. Então você tem que estar sempre um nível a mais. Porque vai ter hora que você vai ter que dizer não para ele. E o amigo muitas vezes não diz não. O amigo, não, vamos lá, que dá para fazer. Então é mais ou menos assim que eu migrei da parte do atleta, que eu falei para ti aqui de quando eu comecei, de toda aquela parte ali, até chegar na parte do professor, do educador. Porque aí quando você passa a parte de técnico, é diferente. Aí não tem mais o papaizinho, o bonzinho, o amiguinho, não. Aí você vai tentar explorar o atleta o máximo possível, levar ele à exaustão, porque na hora da competição, o outro também quer a mesma coisa que ele. Então, se ele não se dedicar mais, se ele não quiser mais do que o outro, ele perde. E aí, nessa trajetória, a gente teve o Expedito como técnico. A sua história começou antes ou depois da Sara? Antes, bem antes. A Sara... Assim, as pessoas... Eu sempre falo isso também. As pessoas me ligam muito a Sara. Não é ruim. Mas também... eu lembro que estava num determinado local aqui em Teresina há muito tempo isso. Antes mesmo, acho que foi... Não sei se foi 2012, não sei. Que eu acho que a Sara estava na faculdade, saía para... E o senhor estava com ela. Eu acho que é óbvio que isso aí foi só um dos episódios que eu presenciei, né? Mas muitas pessoas podem ter visto em outros locais também, por isso dessa associação, além dos treinamentos, lógico. né? Então, porque a Sara... Você colocou o nome da Sara, bateu naquela Sara Menezes. A Sara foi 12 vezes campeã brasileira. 12. Só isso. Então, você ser 12 melhor do seu país e tudo na minha mão. Tudo treinando comigo. Ela foi, se eu não me engano, 5 vezes campeã pan-americana. Treinando comigo. Ela foi 3 vezes campeã sul-americana. Treinando comigo. Ela foi bicampeã mundial sub-21. Treinando comigo. Ela foi 3 medalhistas, foi medalhista 3 vezes no Campeonato Mundial Sênior. Sob a minha orientação. E foi campeão olímpico sob a minha orientação. Então não tinha como as pessoas não associá-la. Ou a ela, a mim, ou eu a ela. Eu lembro que eu li uma das informações, recentemente ela deu entrevista lhe colocando como uma referência para ela, né? Pois é, então acho que tanta referência, hoje ela é técnica da seleção brasileira. Então muitas coisas que ela está utilizando lá, ela aprendeu comigo. Lógico que ela evoluiu, que ela cresceu, porque ela viajou, ela procurou evoluir, isso é normal. Eu também recebi a orientação do meu professor aqui. Mas, se eu tivesse ficado com a orientação dele, eu seria igual a muitos professores que ainda hoje existem. Ficaram parados no tempo. Não procuraram evoluir. Eu fiz curso no México, eu fiz curso no Equador, eu fiz curso em Cuba, eu fui para a Europa, eu fui para a Ásia, eu fui para vários países. Então, a Sara me oportunizou isso também, oportunizou, lógico, porque você não consegue nada sozinho. Então, como ela estava na seleção, eu comecei a viajar muito. Então, isso me oportunizou a aprender mais. Mas antes da Sara, nós tivemos outras gerações aqui, não tão vencedoras. Lógico que não tem como você comparar. Assim, o Benito foi o cara que mais venceu aqui, fora da Sara. Mas o Benito não venceu um campeonato mundial. O Benito não foi para a seleção principal. O Benito tem vários títulos. O Benito, se não me engano, é tetra. Acho que ele é 5 a 6 vezes campeão pan-americano. Então, um dos caras com maior referência do judô aqui. Eu acho que na geração do Benito, quando ia para competição interestadual, o Campeonato Brasileiro, quando as pessoas falavam, tu pegou o Benito, os caras meio morreu. Acabou. Não vou falar uma palavra mais que falavam lá, porque não... Ele falou aqui. Não convém aqui. Mas, quando pegava
é engraçado, quando os caras caem na chave do Benito e da Sara, como diz, bicho, tu se lascou, cara. Se lascou, tu não vai passar daí. Então, são gerações. Então, mas eu tive a Aline Coutinho, que foi campeã brasileira, que foi medalhista em campeonato, foi campeã brasileira sênior, foi campeã brasileira universitário, Regiane, Raíssa, Dieguinho, Luiz, Bruce e N outros alunos que foram campeões sul-americanos. Teve o João de Deus, foi campeão brasileiro 4 vezes, foi campeão pan-americano. Então, tiveram outros atletas. Porque o judô é esporte individual. É individual. Você luta só você. Tá nós dois aqui, lutar só nós dois. Mas se eu não tiver uma gama boa de pessoas para treinar, sim, não tem como fazer judô. O que o Benito falou, relatou na época que ele deu entrevista com você aqui, e realmente é real isso. Chega um certo momento onde o volume vai fazer diferença. Ele falou sobre esvaziamento, que ficou só ele e outro atleta treinando aqui. Por isso da escolha de ter ido para Bahia. Eu acho que na época foi até ele e o Panela. Acho que o apelido era Panela, que eu me chamava ele lá. Uhum. Então, nesse momento, fica ruim para o atleta. Porque como é que você vai evoluir se você só tem um cara para treinar com você? Você conhece o cara, o cara movimenta, tu sabe o que ele vai fazer. Então, tu tem que estar se reinventando todo dia para poder jogar aquele cara. Então, quando você tem um volume, não. Mas agora, com essa democratização do judô, vamos colocar assim, de classes menos favorecidas, melhorou. Hoje em dia, se todos os professores cedessem seus alunos para um treino, pelo menos 1 ou 2 dias na semana, um treino da federação, aqui nós teríamos condições de manter um atleta até 81 quilos. 90, 100, pesado, não teria condições, porque são pessoas muito grandes, precisa de gente grande para treinar. Mas esses pesos menores, e todas as meninas, não teria problema, porque você teria volume para treino. Então, você chegar no treino, você teria, vamos pegar aqui, 10 faixas pretas para você treinar. Você teria mais uns 15 faixa marrom, você teria volume de treino. Se você fazer isso 2 dias na semana, se o professor tem a cabeça legal, aberta, ele pode treinar com o aluno 2 dias na academia dele e um dia ele libera para o aluno ir para a academia de qualquer professor. Então, eu fiz isso com um aluno. Fazer uma espécie de intercâmbio, né? Eu fiz isso com um aluno meu chamado João de Deus. Ele treinava comigo 2 dias na semana. Não, João. No outro dia tu vai em qualquer academia. Ele ia no Aristófanes, ele ia no Fabiel, ele ia no fulano, no Cicrano, Beltrano, qualquer lugar ele ia. Então ele chegava lá e ia para treinar. Então lá ele pegava pessoas diferentes. Eu fazia isso também com a Sara. Ele treinava comigo no Sesc, aí eu ia lá no Hélio, eu ia lá no Aristófanes e em outros professores para poder dar volume para ela. Então isso eu fiz durante muito tempo. E isso faz a diferença. Por que você acha que não aconteceu com o Benito? Faltou isso em quem estava treinando? Eu acho melhor eu não relatar o que eu penso realmente sobre por que o Benito não chegou. Porque eu tenho uma opinião sobre por que o Benito não chegou. Eu tenho uma opinião minha. Eu acho que o Benito tem chance real de chegar. Eu lembro, professor, que eu assistia muito, né, na minha infância e adolescência, os programas esportivos, e os nomes do Piauí eram Benito e Sara, né? Benito e Sara, Benito e Sara. Primeiro, assim, antes do Benito, teve um atleta muito, muito bom aqui, chamado Eduardo Castro. Então, ele foi o cara que, na época, tiveram outros, mas o Eduardo foi o cara que deu o boom realmente do judô. Aí, depois do Eduardo, veio o Benito. É quase a mesma idade, os dois. O Eduardo é um pouquinho mais velho. O Benito era um cara diferenciado. O Benito era um cara que, além de habilidoso tecnicamente, ele era muito forte fisicamente. O Benito, com 14 anos, tinha a estrutura física de um moleque de 16 anos, 17 anos. Então, ele era muito forte. Então, o Benito era o showman. O Benito chegava na competição, ele vou jogar fulano de tal assim, 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 assado. Então, ele não se tira o mérito de maneira alguma do que o Benito fez. O Benito, ele ainda hoje, só para você ver que o Benito foi um cara que fez tanto pelo judô do Piauí, como ele é tão respeitado, ainda hoje as pessoas me perguntam na rua, rapaz, cadê aquele rapaz, aquele menino? Aí eu falo, Benito Mussolini, esse aí mesmo. Não, cara, ele parou, foi pra Bahia, voltou, mas ele tomou outro rumo agora na vida dele. Agora é pai, trabalha com crossfit, né? Ele não trabalha nem com judô mais. Mas assim, é um cara fora da curva. Eu vejo que ele faltou algo a mais para que ele chegasse. Orientação? Pode ser. Eu acho que eu vi isso no dia, numa competição que eu vi que ele tinha um técnico lá orientando ele, que ele não olhou pro técnico dele. A partir daquele momento ele disse, pode ir embora.
Quando você para de acreditar no que o cara que está na cadeira de técnico seu, quando você não acredita mais na orientação que ele dá, está na hora de você procurar outro lugar. Então, hoje, a Sara é campeã olímpica. Uhum. A Sara é técnica da seleção brasileira. Quando eu falo, ela escuta. Ela para e escuta. E ela, a maioria das vezes, ela entende e respeita a minha opinião. A Sara sendo campeã olímpica, sendo campeã de tudo, eu chegava na competição, o que eu falava, ela olhava e tentava fazer o que eu falava. Uhum. Se não desse certo, ela não dá, mas beleza, mas ela ouvia. Então, a partir do momento onde eu vi o Benito, eu vi na competição, que tinha um técnico lá, orientando ele lá, falando, e ele não olhava pro técnico, mostrou que ele não acreditava mais no que o técnico estava falando. Se ele não acreditava, então ele se sentia, naquele momento, autossuficiente. Então eu acho que aí não dá certo. Assim, ele sabe muito judô. É um cara que conhece muito judô, porque viajou muito, teve muito intercâmbio. Mas eu acho assim que o técnico, ele tem que dar esse suporte pro cara, porque o atleta tem uma visão lá, o técnico tá de fora. A visão externa, né, da disputa, né? É de fora. Então, quem tá de fora, normalmente, 98% vai ter uma visão melhor. Porque ele não está envolvido emocionalmente com a luta naquele momento lá com o cara. Não, ele tá parando, ele tem que ser frio para pensar o que pode ser feito. Uhum. Para ele criar estratégia para o cara lutar melhor. Então, se o cara que está lá lutando não acredita naquele que está lá fora, aí eu acho que nesse momento, eu acho que foi quando ele viu que não dava mais, acho que aí criou o que ele eu contou aqui também, que foi, saiu, tudo. Então, mas eu acho que faltou um pouco disso. Eu acho que ele teria condições, eu acredito. Professor, como foi? A gente falou muito da Sara, né? E eu perguntei se o expedito foi antes da Sara, o senhor falou que sim. Mas como foi a descoberta da Sara? Mas a Sara, assim, quem descobriu, ela que foi atrás de mim. Então ela saiu da academia de ela antes de ser minha aluna, foi aluna de outro professor. Uhum. O professor Miguel. O professor Miguel dava aula na academia, ela fazia judô com ela e mais uns 5 meninos bons de judô. Flávio Moreno, era o Fábio. Aí o senhor tá falando de que ano? Isso, ela é de 90, isso é 99. 99, ela com 9 anos. Uhum. Então, ela chegou na academia com uma leva de garotos. Que o professor Miguel fechou a academia e foi para lá. E desde o início ela é diferenciada. É você pegar ela, botar no tatame, mesmo que você quando olhava o Benito no tatame também era diferenciado. Você bate o olho, quem entende alguma coisa, pô, isso é diferente. Uhum. Então você olha, você vê que é diferente. Então ela já era diferenciada. O senhor falou da estrutura física do Benito, né? De que ele tinha 14, mas tinha um corpo de 16. A Sara não tem, né? Totalmente. Essa estrutura física, né? É onde que eu acho que diferenciou também um pouquinho da Sara do Benito, foi isso. O Benito, como ele era muito forte fisicamente, ele maturou muito cedo, então isso favoreceu, principalmente na base, para ele ganhar muito na base. E eu acho que lá atrás tinha que ter sido dado um leque técnico maior para ele. Que eu acho que quando chegou numa certa idade, acho que ele limitou. É o que eu vejo como técnico de fora. Uhum. Eu vejo que não estou criticando de maneira alguma ele de jeito nenhum. Eu estou vendo como o que eu faria. Uhum. Mesmo ele sendo forte, eu teria que dar um leque técnico muito grande para que ele pudesse saber que um dia ele vai crescer, ele ia chegar na classe adulta e as forças iriam se igualar. Quando as forças se igualam, quem ganha? Quem tem mais habilidade, quem tem mais um leque maior técnico. Que foi o que diferenciou da Sara. Uhum. A Sara era, como você falou muito bem, você foi muito bem observador isso aí. Você foi cirúrgico na sua colocação. A Sara sempre foi muito francinha. A Sara foi campeã brasileira a primeira vez sub-11. Era. 9, 10 anos. 11, 12. Não, 11, 12. Ela tinha 22 quilos, lutava até 26 quilos. Era muito só o graveto. Né, só o graveto. Nós nunca isso foi em Santa Catarina. Ela quase morre de frio. Ela entrou com o moletom por baixo, mandaram tirar, quase morre de frio. E ela pegou uma chave bem difícil. Pegou São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Pegou uma chave difícil. E ela ganhou todo mundo de bom, fácil. Mas ela tinha uma habilidade técnica muito grande. Então nós conseguimos, na época, ajudar nisso aí. Dar essa variedade técnica para ela.
que eu acho que o Benito faltou nesse momento. Eu acho que ele deveria ter tido essa variação técnica melhor para poder evoluir mais do que ele já era. Mais do que ele já era forte. Porque você imagina, um cara ser forte como ele era, se ele tivesse uma habilidade técnica muito grande, era difícil parar. Difícil ganhar dele. Muito difícil. Mas aí, eu acho que ele ficou um pouco limitado nesse sentido. E a Sara não. Ela primeiro ganhou a parte técnica e depois foi ganhar força. Aí depois ganhou a força. Aí você igualou as coisas. A técnica e a força. Aí você vai ficar muito forte. Então, e é porque ela sempre pensou que ela não era tão forte. Porque lá na Europa, as mulheres são muito fortes fisicamente, né? E ela dizia, não, meus meninos são muito grandes, muito fortes. Cara, mas tu é forte do mesmo jeito. Eu olho para a Rafaela, hoje a Rafaela Santos é completamente diferente, um pouco diferente da Sara, né? A estrutura física, né? A Rafaela Silva. Mas a Rafaela, durante muito tempo, a Rafaela não era forte, a Rafaela foi ficar mais forte depois. Porque a Rafaela, eu acompanhei a trajetória da Rafa também. A Rafa foi campeã mundial junto com a Sara, primeira vez. Então a Rafa, ela não gostava de botar força, não gostava de treinar, era aquela meio de Romário. Habilidosa, mas Romário. E depois ela viu a necessidade de treinar força. Porque no grande, em alto rendimento, não pense em vocês, que nunca viram isso aí, que sua habilidade ganha. Se você não for forte, você não ganha. Isso é fato. Exige muito da parte do corpo, né? Não só da técnica, né? Hoje em dia... Porque, por exemplo, no caso do Benito, você poderia olhar, o cara é muito forte. Mas se faltasse a técnica, nada feito, né? Hoje em dia, qual o melhor judô do mundo? O judô japonês. Certo? Sem sombra. O judô japonês... A Olimpíada foi agora, em Tóquio, ano passado. Das 14 medalhas, eles ganharam só 10 de ouro. Só 10. Passaram o carro mesmo, geral. Ganharam só 10 medalhas de ouro. Então, mostra... Professor, só abrir um parêntese. Eles são mais velozes do que os outros atletas dos outros partes do mundo, não? Não é que seja mais velozes. Eles são mais técnicos. Por quê? É uma coisa chamada de escola. Eles têm a escola japonesa. Então, eles não saem da tradição deles. Eles acreditam no judô tradicional. Mangue, gola, golpe grande. Então, eles... Essa Olimpíada agora eles ganharam 10. Na Olimpíada de Londres, eles ganharam 1 de ouro. Olha a diferença. De 10 anos, de 9 anos para cá. Olha a mudança que teve. Londres eles ganharam 1. A Matsumoto ganhou no 5-7. Só uma categoria que ganhou, só o feminino. O masculino não ganhou nada. O que aconteceu? Mudaram o técnico da seleção japonesa. Aí esse técnico da seleção japonesa, o que ele fez? Ele era um cara muito inteligente, Kosei Inoue. Ele começou a estudar as outras escolas. Para aprender o quê? A defender das outras escolas. Então ele manteve a tradição do judô japonês, mas evoluiu a cabeça, dizendo, não, nós não somos invencíveis. Nós perdemos também. O judô, ele globalizou. Ele globalizou. Então todo mundo hoje sabe judô. De maneira diferente, mas sabe judô. Então uns são mais fortes, outros são mais fracos. Um bota força demais, um faz queda de sacrifício e vai ganhar do mesmo jeito. O que eles fizeram? Começaram a estudar, começaram a treinar com os caras dos outros países que eram fortes e começaram a montar uma escola deles, dentro do tradicional, mas com essa defesa. E isso mostrou a diferença agora no Japão. Então, o que eles fizeram? Antes ele era muito técnico, mas não tinha força. Hoje em dia, a mão do japonês é dura, muito mais dura que a do georgiano, que é o russo. Porque os caras, além da técnica, eles têm muita força. Então, eles fizeram a mesma coisa que aconteceu com a Sara. Fizeram essa parte. Técnica muito, mantém, não muda. O judô é assim. São assim, metódicos. Aprender isso e tem que repetir. Não tem. Eu fui pro Japão lá, rapaz, é o mesmo judô. Qual é a diferença? Porque os caras treinam muito. Aqui no Brasil, para você ter noção, vamos supor, randori, que nós chamamos de luta, uma luta livre, randori, a luta. É como no jiu-jitsu chama de rola, no futebol bater uma pelada. Então, é uma luta que não tem árbitro. Então, eles fazem um combate, uma simulação do combate. No Brasil, quando você faz muito, nos grandes clubes, você faz 8, 10, no máximo. No Japão, o normal é fazer 16. 16 randori, com descanso de 30 segundos entre um e outro. 30 segundos? 30 segundos, só o tempo de mudar. E pau de novo. Então, os caras são muito fortes.
com cardio. Então os caras acabam a luta e o cara parece que não fez nada. Só pra você ter ideia, teve uma seletiva pra Olimpíada agora, de Tóquio, 2 japoneses, 2 campeões mundiais, e praticamente igual no ranking mundial. Um foi campeão mundial um ano, outro foi campeão mundial outro ano. Era o Abe e Maruyama. Uhum. A luta de judô são 4 minutos. 4 minutos, pouco, né? 4 minutos não é nada. Vai lá pra dentro pra tu ver. Pra quem tá lá de fora, né? Vai lá pra dentro. Os caras lutaram 4 minutos, a luta deu empate. Aí depois tem um Golden Score, que é o ponto de ouro. Uhum. É igual que tinha no gol de ouro, tinha no futebol e tiraram. Uhum. Aí tem no judô, o Golden Score. Os 4 minutos se transformaram em 24. Foram 20 minutos de Golden Score. Os caras se matando lá. Acabou a luta. Onde é que você arruma fôlego pra isso tudo? Acabou a luta. O cara foi dar entrevista, parece que tinha acabado de começar a luta. 24 minutos de pau, de combate intenso, e ninguém pode atrasar, ninguém pode fugir. Senão você pega falta, você pede punição, porque o judô ele é muito intenso. Uhum. Ele é um combate muito, muito rígido. Ele é muito agressivo nesse sentido. Uhum. Você não pode atrasar. Se você atrasa, você toma punição. Então você tem que estar sempre para cima. Então isso aí diferencia dos caras. Então não é que os caras são mais rápidos que os outros. Porque pega uns caras, uns europeus russos aí que são cão. Mas os caras treinam muito. Então essa é a diferença. Então o judô técnico se sobressai por causa disso. Mas a força não tem como fugir. A gente fala muito da medalha da Sara, mas o professor Expedito Falcão estava naquela comissão de Londres 2012, né? Tava. E e só para salientar aqui também, agora dia 28 de julho, agora vamos fazer 10 anos da conquista da Sara Menezes, primeira medalha de ouro do judô brasileiro feminino. Uhum. E a primeira e única medalha do judô piauiense de ouro. Que nós não podemos esquecer também a nossa história. O Cláudio, do atletismo, foi medalha de prata na Olimpíada, a primeira medalha de... Cláudio, tô convidando ele direto para vir aqui. Um dia vai dar certo. Vai dar sim. Vem a Cláudio, que é gente boa. E primeira medalha, recebeu a medalha agora, ano passado. Ele recebeu a medalha, porque na época não deram, porque ele era reserva na final. Mas o Cláudio, a diferença do Cláudio para essa conquista nossa, que nós tivemos, eu vou colocar como nossa, porque eu fiz parte de tudo isso. Sim. O Cláudio foi descoberto aqui, acho que com 13 anos, 14 anos nos Jogos Escolares, e foi para São Paulo. Uhum. Então ele morou a vida toda de atleta dele em São Paulo. A diferença é que eu bato no peito e digo assim, que é o grande legado, o grande feito nosso em relação a essa conquista, é porque a Sara, a nossa medalha aqui, vamos botar como nossa, ela é made in Piauí. Ela é igual a cajuína nossa aqui, foi feita e foi criada aqui dentro. Nunca saiu para nada. Só saía para competir, treinar fora e voltava para o ninho. Então essa é a diferença. Isso é um ponto importante, né, professor? Porque a gente tem... Eu entrevistei aqui a Tatiana do vôlei, né? E ela teve que, para se chegar à seleção brasileira de vôlei, ela teve que ir embora. Foi treinar em Brasília, Rio, São Paulo. E a Sara não. A Sara esteve durante todo esse processo aqui no Piauí. A Sara só saiu daqui em 2017, quando ela não conseguia mais que bancar financeiro. Uhum. O governo não estava apoiando, não tinha um recurso, não tinha repasse. Ela se sentiu obrigada a sair daqui porque tinha que pagar as contas. E ela foi treinar no Flamengo. O Flamengo contratou e tudo. Mas se não fosse, foi a vida toda aqui dentro. Então essa é a diferença. Esse é o grande diferencial. E em 2012, eu fui chamado pela seleção brasileira, né, o professor Ney Wilson, ele me chamou porque ele viu que a Sara tinha condições de ser medalhista olímpica. Uhum. E me chamou para fazer parte. Eu não esqueço a reunião que teve lá no treinamento. Ele disse, você agora vai deixar de ser técnico somente da Sara, você agora é técnico da seleção brasileira. Você vai ajudar a seleção brasileira, todas as meninas. Então eu ajudava a Mayra, ajudava a Rafa, ajudava a Portela, a Mariana, a Érica, todo mundo, eu estava junto. A Suelen, então eu estava junto com todo mundo. Eu treinava com as meninas, eu dava orientação para as meninas. Então eu era auxiliar técnico da Rose Cleia. Então o Expedito não tem só a medalha de ouro de 2012 não, né? Tem outras medalhas também, né? Também tem lá no bolo. A gente estava lá também no todo o processo. Então a gente participou do processo todo. Então, da dificuldade que nós tivemos em chefe, tipo, o pessoal para manter peso. Então, tudo isso, reunião que tinha diariamente. Então, eu participei de todo esse processo. Então, as pessoas, às vezes, não vê esse lado. Às vezes, as pessoas não vê que eu também estava junto. Então, hoje eu tenho roupa ainda de Londres, ainda assim, eu fazia parte da seleção brasileira. Então, eu era a seleção principal. Não era
O cara que foi para Londres só para assistir, não. Eu estava lá em Sheffield, chegamos, vamos supor, hoje são 21. Esse está sendo gravado 21. Nós chegamos 15 dias antes da Olimpíada. Nós chegamos no início do mês de julho, fomos para Sheffield e lá ficamos concentrados nessa adaptação cidade, do local. nessa adaptação, tudo isso aí. Ficamos 15 dias. A cada dia, no primeiro dia que a Sara foi, porque ia um dia antes da pesagem, o atleta ia para Vila Olímpica, para ele não ficar dentro do fuar da Olimpíada mesmo. Porque, para quem não conhece, a Olimpíada é um parque de diversões. É muito jovem, né? Eu entrei na Vila Olímpica, lá você tem, só para você ver, não tem nada a ver com o esporte, né? McDonald's, 24 horas. Restaurante, 24 horas. Balada, 24 horas. Videogame, jogos eletrônicos, tudo, o dia todo. Tu pode chegar a qualquer hora do dia, da noite. Mas você tá me falando isso dentro, é porque é a Vila Olímpica? Na Vila Olímpica, onde os atletas ficam. Ou seja, tem balada para os atletas? Tem música lá pro cara tocando, tem. Porque tem cara que vai competir, vai estar livre, aí pronto. É porque a sensação que a gente tem é que, por mais que seja, né, é óbvio que a parte de entretenimento não pode faltar, né? Até para o atleta poder desligar um pouco ali mas a concentração ali, pelo menos assim, a gente imagina que seja quase 100%, né? Mas é para ser. Mas só vamos supor, o cara competiu hoje, ele tá desclassificado, ele não vai mais competir. Aí ele tá embalado para curtir a noite toda. Ah, entendi. Então, e aquele atleta, por que as pessoas não falam de Pequim, cara? Pequim foi a melhor coisa da Sara do mundo. A Sara antecipou Pequim, e Pequim ela vivenciou tudo isso aí. Porque quando o cara vai para a Olimpíada, que é a primeira vez, o cara se deslumbra. Pô, eu tô aqui, eu posso comer Mac na hora que eu quiser, eu posso ir pro restaurante. Aí tá no restaurante lá, tem comida asiática, comida americana, comida brasileira, comida indiana, tudo tem. E é de graça. À vontade. Aí tu tá bem aqui no restaurante, eu lembro que tava lá, eu lembro que o Kitadai falou assim, pô, eu tava meio do lado aqui, aí passou o Michael Phelps, depois passa Usain Bolt, aí passa depois André Agassi, aí passa os caras. O lado fã não fica não é esquecido, como, né? Não tem como. Porra, tu tá aqui, tu fica assim, ó, porra, mas eu tenho que me concentrar que eu vou competir. Eu tenho que me concentrar que eu vim pra cá pra lutar. Então não é todo mundo que consegue isso. Além do público, né? É além do público, né? Porque você olha pra arquibancada... Um dia você falando aí de Olimpíada, eu nunca esqueço que o coordenador técnico me falou, o Ney Wilson. Ele disse aqui, a Olimpíada é igual o conto de fadas. Igual aquela da charrete, da abóbora lá, cara. Cinderela. Da Cinderela. Tu tá aqui, tu não é nada. Quando eu imagino tu ganhar medalha, o mundo todo te conhece. Do nada, tu é um cara lá do país, lá do Piauí, um estado sem referência nenhuma. Quando eu imagino tu é campeão olímpico, todo mundo te conhece. Tu passa a ser uma referência mundial. Então tu passou de vamos pegar uma palavra bem pejorativa. Um anônimo, né? Um anônimo e tu passa a ser uma celebridade. Então isso é o que acontece na Olimpíada. Então as pessoas falam muito Copa do Mundo. Copa do Mundo, porra, é massa. O mundo vai... mas são 32 países somente competindo. Uma Olimpíada, são mais de 400 países competindo. É um mundo diversas realmente. Modalidades, né? É o mundo realmente competindo. É o mundo. Então tu vê no atletismo, tem 100 e tantos países competindo. Porque todo lugar de um país tem alguém que faz alguma... Ou ele salta, ou ele corre, ou ele lança alguma coisa, ele joga alguma... Então, todo mundo vai estar lá. Então, é mais democrático. Nada contra o futebol. Nada contra. Mas a Olimpíada é diferenciada por causa disso. Lá não tem como ser o maior evento do mundo esportivo. É o maior evento do mundo esportivo. Porque é o mundo todo olhando. Às vezes, pô, você também aqui, sim. Estados Unidos. Futebol lá é o terceiro esporte, se eu não me engano, quarto esporte. Na época da Copa do Mundo, o pessoal assiste. Mas, na época da Olimpíada, muda. O mundo, o americano vai olhar, porque ele é muito forte. Aí, às vezes, tem um país lá que não é nada. Se eu falar num país chamado Kosovo, eu falar nesse país? É difícil falar, é difícil ouvir, né? Falar. Né? O Kosovo tem 3 medalhas olímpicas. 3 mulheres são campeãs olímpicas do Kosovo. Então, chega na Olimpíada, tu acha que o Kosovo não vai parar para assistir?
as mulheres dele Mas, lutando. com certeza, né? Outra coisa que o cara falou um dia, na época que a Sara foi campeã 10 anos atrás, primeira luta, só quem assistia a luta da Sara, quem era do esporte, quem era do judô. Viu lá, a Sara ganhou a primeira luta, difícil pra caramba, passou. Chegou na segunda luta, aí o pessoal do judô, mais algum outro curioso, assistiu. Massa. Ganhou a segunda luta, quarta de final, contra a chinesa. Luta dura, luta mais dura que teve. Já não foi só o pessoal do judô, já teve muitos curiosos que começaram a assistir. Sara ganhou. Quando foi para a semifinal, o Brasil quase todo parou para ver Sara Menezes lutando. Eu lembro, era no sábado pela manhã, se eu não me engano. Quando foi na final, o Brasil parou na frente de uma TV para ver. E, infelizmente, ela não era transmitida pela Globo. Infelizmente, não era. Porque se fosse, a repercussão era maior ainda. Uhum. Então, o Brasil parou para ver. Parou para ver. Então, é igual fosse uma final da Copa do Mundo. Parou para ver, porque as pessoas gostam de ver o seu país sendo bem representado. Sim. As pessoas gostam de ver seu estado ser bem representado. Então, independente da modalidade que seja, as pessoas querem ver ser representada e bem representada. Então, acho que isso é diferente. Professor, me relata como foi aquele dia de preparação e o pós, né? Pós aquela vitória de 2012. Aquela medalha. Assim, o dia... Assim, como eu te falei, a Sara foi um dia antes. A gente estava em Sheffield. Aí ela... Dia 26, ela sai da concentração. Dia 26 da noite, aí vai para a Vila Olímpica. Porque tem a pesagem no dia. No dia 27 tinha pesagem. Uhum. Então, aí ela vai dia 26. E eu vou dia 28 mesmo, cedinho da manhã. Vou eu e Amadeu. Era o cara que estava comigo lá, e na época os ingressos eram... A gente não ia todo dia, os ingressos foi distribuído para os técnicos, para os auxiliares. Então, cada dia ia uma turma. E ficava outra turma para poder treinar com o resto do pessoal que estava lá. Porque quando a Sara foi, só foi ela e o Kitadai. Então, o resto tem toda a delegação. Os 12 atletas ficaram lá, então ficavam treinando, normal. Uhum. Aí foi, nesse dia, a gente foi direto pegou um trem, a gente pegava um trem bala, ficava como se fosse Campo Maior para Teresina, chefe para Londres. Então, mas era rápido, porque era um trem rápido, né? Chegou a pegar o metrô, fomos para o ginásio. Então lá, assim, cada luta é o coração vai na boca fica para sair, né? Então, mas ela estava muito bem, a gente conversou bastante, teve uma boa... A Rose também ajudou demais, a Rose também era muito parceira. Então, o que ela falava, que ela não entendia, ela perguntava para mim, eu também dava orientação. Então, a primeira luta foi difícil, que era uma menina do Vietnã. É um país assim que não tem tanta expressão, mas ela tinha sido terceiro no asiático. Uhum. Se você é terceiro no campeonato asiático, não é que você não é boba. Porque você está na Ásia, com o Japão, com Coreia, com China, com o Cazaquistão. Meu amigo, não tem como você ser ruim. E quem está na Olimpíada é muito difícil ser ruim. Ganhou. Na segunda luta, ela pegou a menina da França. Muito chata. O judô muito enrolado. E se jogava no chão o tempo todo. Ela foi ganhar a menina no finalzinho da luta, ela jogou de Uko. E a terceira luta foi o grande gargalo dela nesse dia. Ela lutou contra a chinesa. Uma luta muito dura. Essa chinesa, ela ganhou por 2 faltas, que na época a falta considerava, ela acumulando, ela virava em ponto. Hoje em dia não tem mais isso. Virava em ponto. Ela lutou, foi uma luta muito difícil mesmo. Essa luta foi a luta mais dura que teve. Foi contra a chinesa. Na semifinal, teve um caso que foi primordial no momento. A Sara estava no corredor, na fila para entrar para a semifinal contra a Van Snick, que é uma atleta da Bélgica. E estava lutando nada mais nada menos do que Aline Dumitru, que era a atual campeã olímpica, e a Fukumi, atleta do Japão, que a Sara nunca ganhou. Fez semifinal. A Sara fez a semifinal com ela em 2010 no Japão. Ela empatou com ela, perdendo a bandeira. Foi pro Golden Score, perdendo a bandeira com essa japonesa. Mas nunca tinha ganho. Aí o que aconteceu? A Dumitru ganha da Japa. E a Sara nesse ano já tinha ganho 2 vezes da romena.
Tinha ganho 2, não, tinha ganho 3 vezes já. Já sabia mais ou menos os movimentos, né? Já sabia tudo. Qual o problema? Controlar a ansiedade dela antes de lutar a semifinal. Porque o que acontece? Ela, porra, vou ser campeã olímpica, mas eu tenho que ganhar a semifinal primeiro. Então era todo mundo tentar concentrar ela para ganhar a semifinal. Depois da final, poderia ser mais fácil, como foi. Então na semifinal foi outra dura também, difícil com a menina, mas em nenhum momento a Vanik ofereceu algum perigo a ela. Então ela ganhou bem da Vânia. E quando foi para quando foi para final, é assim, praticamente todo mundo sabia, você vai ser campeã. Só que aconteceu uma tragédia, mas ela tinha ganho na Rússia há um mês atrás. Eu estava na Rússia vendo então, ela lutar. Ela já conhecia as adversárias, já, né? Não, lá todo mundo se conhece. Menos a chinesa da semifinal. A chinesa que lutava menos, ela lutava menos o circuito mundial. Uhum. Mas é conhecia. Essas principais, o judô é um esporte meio maluco. Em alto rendimento, o que acontece? Vamos supor, a Olimpíada vai ser... Vamos supor, a Olimpíada agora em agosto. Final de agosto. Em julho, os caras todos se reúnem para treinar junto. O que acontece no futebol? Um mês antes da Copa do Mundo, os caras se escondem. Não é? Voleibol, o cara se esconde. Todo mundo se esconde. O judô não, os caras vão treinar junto. Porque o que acontece? Que o judô é diferente por causa disso. O judô você aprende lutando com o outro. Uhum. O outro te ajuda a crescer. O outro te ajuda a evoluir. Você não cresce sozinho. Você só cresce se tiver alguém para lhe ajudar. Então a melhor forma que tem é você competindo com seus próprios adversários. Aí você tem que ser inteligente para saber até onde você pode se expor e até onde você pode só catar as informações dele. Então, um mês antes, esse povo estava lutando na Rússia, em Moscou, no Grande Slam de Moscou, e eu estava junto com eles. A Sara ganhou dela fácil. Fácil. Então era muito difícil, um mês para o outro, para mudar tão rápido assim. E a Sara tinha ganho dela 2 meses antes também, em outra competição. Então tinha sido 2 vitórias no mesmo ano. A Sara só tinha perdido para ela 2 vezes, aliás. A primeira em 2018, quando a Sara ganhou, foi para Pequim. 2008, aliás. 2008. Quando foi para Pequim, que eu vi, a Sara estava ganhando dela, mas era muito forte e a Sara muito menina. Uhum. E eu era técnico da Sara na época, eu estava sentado na cadeira de técnico, lá em Budapeste, na Hungria, e ela ganhou da Sara nessa competição. Mas aí, quando foi passando o tempo, a Sara começou a evoluir, e começou a chegar junto. Então isso foi o diferencial, começou a chegar junto todo mundo. Uhum. Então ela, aí quando ela ganhou na semifinal, na final, eu não vi a luta toda, eu só vi quando ela jogou a primeira vez. Engraçado. Aí eu lhe falo lá no negócio do técnico. Você lembra que eu falei lá do Benito lá atrás? Sim. Que quando o cara para de confiar no cara que orienta, a Sara, eu disse assim, Sara, treina essa queda, que um dia tu vai precisar. Não vou acertar isso nunca, não vou acertar. Treine. Aí ela treinou. Pode nunca acontecer. Mas se você treina, uma hora pode aparecer a oportunidade. E ela precisou. E justamente nesse dia, a gente estava treinando em Sheffield, ela lutando com a Shibana, com a Gabriela Shibana, e ela fazendo justamente isso, meta a mão aqui assim, me amassa aqui assim, e ela foi fazer que era como se fosse um balão, né? Nós chamamos de Okutomoi. E foi justamente o que aconteceu. A menina meteu a mão em cima dela, meteu e jogou. Quando ela jogou de Yuko, a Rafaela estava comigo no lado. Depois você só fazia chorar. Eu não vi mais. Ela jogou de novo e eu não vi mais a luta toda. Como eu sabia que ela não perderia mais. Eu fui ver essa restante da luta numa palestra que nós estávamos dando em Fortaleza. Quando ela jogou assim, cara, tu jogou indo de vazar. Foi, tu não viu não? Eu disse, não. Eu não vi. Ou seja, só depois da comemoração. Isso foi 3 meses, 4 meses depois que eu vi a outro ponto que ela deu. Que massa. Que eu não tinha visto na hora porque eu só chorava. Já sabia, né? Já sabia que ia ganhar. Né? Então já sabia que ia ganhar. Então, o dia foi assim. E depois quando acabou, não, aí foi só comemoração. Aí uma coisa massa que a gente fez também, eu tinha combinado com ela. Cara, primeiro abraço tu vai dar na Rose, que ela tá do teu lado. O segundo tem que ser em mim. Uhum. Aí ela veio, nunca esqueço isso. Ela veio na arena. E Londres foi montado lá. Aí tinha um local, eu puxei ela lá de baixo, ela subiu, e tinha até as fotos, me arrepio até hoje ainda, cara, 10 anos depois. Aí ela subiu e me deu um abraço. Cara, foi foda. Então, assim, a gente foi uma vida toda assim, junto, e coroa naquilo ali. Foi
Então a gente foi cúmplice demais. Naquele momento ali lá. E o pessoal lá, que, pô, Londres tudo é certinho, né? Tudo lá no palácio, lá, os policiais lá ficam tudo durinho, não pode mexer. E lá Londres tudo é certinho, não pode ter nada errado. Então nessa hora a gente quebrou totalmente o protocolo. Então ela subiu, aí um monte de gente tirando fotos, tudo. Pô, e foi a primeira medalha do judô. Ela foi antes do Kitadai. Ela foi a primeira medalha do judô do dia, da Olimpíada. Então isso marcou demais. Então você vê uma garota que saiu lá do Piauí, desacreditada, ninguém sabia, ninguém dava importância, e chegou onde chegou. Foi isso. Muito legal ver o seu relato, porque era de uma pessoa que estava ali acompanhando de fora. A gente, né? Eu estava na frente da televisão assistindo e me emociono e me lembro desse dia. Mas ter esse relato desse bastidor, isso é muito rico. Muito rico. E ver, acima de tudo, né, a cumplicidade da Sara. Porque muita gente critica a Sara pelo comportamento dela de ser uma pessoa mais fechada, de não ser uma pessoa que ri muito, que fala muito com o público. Mas a cumplicidade dela, primeiro com o senhor e com a equipe que estava lá, e a gente sentia aquilo. A gente sentia a corrida dela, a comemoração, a gente sentiu aquilo. Eu estava muito... Assim, quando eu passei, não tem como. Acho que era o dia, tudo estava conspirando para aquilo acontecer. Né? Ela também, lógico, não pode tirar o mérito dela de ter. Ela acelerou todo o processo. Ela não era para ir para Pequim, ela foi para Pequim. Isso foi bom, foi base, foi bagagem para ela. Era para ir outro atleta na época. Depois a gente pensava que ela poderia ser medalhista em Londres. Ela foi campeã. O planejamento era que ela fosse campeã no Rio, aí já não foi campeã no Rio, já não foi nem medalhista. Então tudo isso são coisas que acontecem. O esporte ele não é uma ciência exata. Então você às vezes tem um cara o Ted Riner, que é atualmente o maior atleta que tem na atualidade, ele foi crente abafando que ia ser tricampeão olímpico agora no Japão. Chegou lá, perdeu. Foi bronze. E todo mundo tinha como certo o tricampeonato dele. O que aconteceu? A gente, claro, né? Tá de fora, acompanhando de fora. A gente tinha essa expectativa. E era normal. Porque a Sara tinha ocupado o ouro em 2012. Por que não teve o mesmo desempenho em 2016 no Rio? Já que ela estava, né, dentro da sua casa. Rapaz, eu acho assim, 2016 tem coisas que, quando você é medalhista, quando você é campeão olímpico, a pressão fica maior ainda. 2008, a Sara tinha o Piauí nas costas. A Sara levou o Piauí nas costas para Pequim. E aquilo foi muito grande, foi um peso muito grande para ela. Ela não soube administrar aquilo ali. Nós não soubemos administrar aquilo ali. Em 2012, já tinha passado a primeira vez, então as pessoas não falavam tanto mais. Já foi mais leve. Já não era novidade, né? Já não era novidade. Então o peso foi menor. Em 2016, não voltou somente o Piauí nas costas, voltou o Brasil nas costas dela. Eu lembro, se eu não me engano, ela estava lesionada, né? Ela teve meses antes, né? Ela teve problema de peso, estava tendo problema de peso, ela teve um problema na coluna. Então ela não estava no ápice físico dela, que seria para estar, que ela estaria com 26 anos. Então seria o ápice. Então, assim, ela acelerou. Tudo a Sara foi acelerado, tudo foi na frente. Então não era para ir 2008, não era para 2012 ser campeã, foi campeã. E 2016, que era para ser campeã, já não conseguiu fazer nada. Eu acho que a cabeça dela não estava 100%. Eu acho que isso foi um problema. Acho que a pressão disso aí influenciou muito. Ela perdeu uma luta que foi a segunda luta dela, que ela perdeu para a cubana, que eu não poderia ter perdido. Ela perdeu para a cubana, que acho que acho que ela tinha perdido para a cubana uma vez, ela ganhava a cubana direto. Mas a cubana no dia quis mais que ela. Então a cubana teve mais vontade que ela. Então isso fez com que ela não foi excesso de preciosismo. Não foi. Acho que ela não, em nenhum momento ela pôs salto, em nenhum momento ela se sentiu superior, arrogante, nada. Então foi porque não era o dia. Eu acho que foi feito tudo certinho, a CBJ fez certinho, o técnico da seleção fez certinho também. Agora porque não era o dia, não tem como. Então
O que aconteceu em Londres era o dia dela e do Kitadai. Uhum. Então, naquele dia não era o dia dela. Então, é assim, lógico, a gente queria que ela ganhasse, queria que fosse medalhista. Ia ficar mais na história ainda, 2 medalhas da mesma atleta. Então, essa era e ela tinha condições reais de ser medalhista. Tanto é que quem foi campeã em Londres, cara, foi a Paula Pareto, no Rio. A Paula Pareto, a Sara bateu na Paula Pareto muitos anos. A Paula Pareto mas o que acontece? A Paula Pareto é atleta da Argentina. Quando em 2008, quando a Sara foi para a Olimpíada de Pequim, a Paula foi em terceiro lugar. Uhum. Eu vi a Sara do meu lado chorando, feito uma criança, porque ela sabia que tinha chance real de ser, porque ela já estava batendo na Paula, na Panamérica. Uhum. Na Panamérica, a Paula só ganhou da Sara uma vez. O resto da Sara enfiou nela todas. Aí ela vai ser medalha de bronze da Olimpíada, onde a Sara tinha chance real de ser medalhista. Aí perdeu no outro lado da menina que eu estava presente um mês antes, ela espancando essa menina, a Eva, lá na Hungria, na casa dela. A menina queria machucar a Sara. E eu falava junto com a Rose, bora, enfia a porrada nela, bate nela. Nós não vamos ver, a gente separa. Mas pode enfiar a porrada. Ela disse, não precisa, não tem necessidade disso. Ela toda ela quer te como é que eu posso falar? Ela queria nem menosprezar, queria fazer com que a Sara ficasse temendo ela. Uhum. E a Estratégia, Sara, né, também, estratégia. né? E a Sara bateu muito nela, muito nela nesse treino. Nós passamos uma semana treinando, bateu muito. Só que no dia da Olimpíada, a Sara não conseguiu. A menina acertou ela, deu ipô nela, lindo. Primeira luta dela. Aí ele ficou fora. E logo depois veio a Paula sendo bronze. E depois no Rio, veio ela sendo campeã. E ela tinha chance real de ser campeã, a Sara. Com certeza. Porque ela tinha muito mais judô que a Paula tem. Mas a Paula soube lutar. Então, mérito dela. Não pode desmerecer de maneira alguma. E se você está no alto do pódio, se você é medalhista em uma Olimpíada, um campeonato mundial, você é diferenciado. Não pense. Você que está nos ouvindo aí, não pense que quem é medalhista em qualquer competição em alto nível, essa pessoa é diferente do restante. Uhum. Não tem ninguém. E outra, né? A Sara já deixou o nome dela escrito na história. Já. Então, aliás, não só a Sara, como o judô, o expedito, por toda a trajetória que foi feita, o judô né? piauiense deixou história sim. Então, acho que a gente... eu continuei trabalhando. Lógico, a gente não pode sentar em cima da medalha e ficar só vivendo somente de recordações. Lógico, isso nunca... A história não apaga. A história não apaga. O que foi feito, o que nós fizemos, ninguém nunca vai apagar. As pessoas até tentam, mas não vão apagar nunca. Então não vão apagar que eu fui técnico da Sara, que eu sou considerado no Brasil todo como técnico campeão olímpico. Onde eu chego, o técnico campeão olímpico da Sara Menezes. Então isso não vai apagar. Uhum. Mas você não pode ficar parado no tempo. Continuei trabalhando, continuei me dedicando. Do mesmo jeito, nunca mudei uma vírgula do que eu fazia antes. Nunca mudei o meu comportamento, nunca mudei a minha postura, nunca mudei a minha humildade, continuo do mesmo jeito. Se você me chamar para tal lugar, eu vou. Nunca. Sempre continuei sendo a mesma pessoa. Porque eu mesmo sendo respeitado, todo o judô brasileiro, tendo todo o respaldo, mas eu nunca precisei. Porque às vezes as pessoas mudam, né? Quando consegue alguma coisa, às vezes quer pisar nos outros. E assim, eu acho que todo mundo tem o direito de escolher as suas coisas. Eu escolhi ser assim. Uhum. Porque eu vejo pessoas bem menos, com muito menos resultado do que eu, sendo arrogante, pensando que é o rei da cocada preta, pensando que é isso. E na verdade nunca conseguiu nada. E eu poderia até falar, mas eu acho que não tem necessidade. As pessoas veem. Sim. As pessoas, elas conseguem identificar isso. Então, tanto é que eu tenho projetos hoje. O projeto de superação fez 10 anos, agora dia 22. Então, por esses 10 anos, nós conseguimos ajudar quantas famílias, quantos adolescentes, quantas crianças. Nós já conseguimos dar um encaminhamento. Então, acho que isso só consegue se você tiver humildade, se você tiver discernimento. É história, né? Então, não adianta. Acho que nós temos que ter muita calma quando vai falar qualquer coisa. Professor, eu conversei aqui com o Benito e ele falou sobre uma polêmica que existe ou existia aqui no Piauí com relação ao Expedito Falcão e a família Queiroz.
O senhor pode falar se existe, se não existe, se é mito? O que é que tem por trás dessa história toda? O Benito sempre polêmico, como sempre. Benito sendo Benito. É assim, cara. Eu comecei o judô com a família Queiroz. Ninguém pode negar disso. Ninguém pode sair dessa história também. Ninguém pode. A família Queiroz trouxe o judô para o Piauí. Ninguém pode negar. O senhor Abdias fez um trabalho divino. O senhor Abdias foi um cara batalhador, guerreiro. Fez com que o judô... Trabalhou com que o judô... Para que o judô tivesse o que tem hoje. Tivesse a visibilidade que tem hoje. A família toda, todos os filhos dele também trabalharam muito para que isso acontecesse. Eu sou aluno de um deles. Fui aluno de um deles. Mas tudo evolui. Tudo evolui. Um dia, me perguntaram assim, Expedito, tu quer tirar o lugar de fulano? Eu disse, não, cara. Eu não quero tirar o lugar de ninguém. Eu só quero ter o meu lugar. Eu só quero ter o meu espaço. Eu não quero lugar de fulano, de beltrano, de cicrano, de ninguém. Eu só quero ter o meu espaço. Eu só quero conquistar as minhas coisas. E eu só conquisto isso através de trabalho. De muito trabalho. Eu nunca tive indicação política para nada. Todas as conquistas que eu tive foi através da minha parte técnica. Eu, através de muito trabalho, de muita dedicação, nós conseguimos, mais uma vez tem que falar de novo, conseguimos levar a Sara a ser campeã olímpica. Só através disso eu tive uma maior visibilidade, infelizmente. Mas eu trabalho há muitos anos já. Daqui a 2 anos eu faço 40 anos de judô. Então não existe só a Sara Menezes na minha vida, na minha carreira como professor. Existem outros atletas. Mas lógico, ninguém pode tirar que o maior feito do esporte piauiense foi da Sara. E ninguém pode tirar que o maior feito que o esporte piauiense teve, quem orientou fui eu. Quem construiu toda essa trajetória, essa história, fui eu. Então, através disso, eu consegui criar um espaço. Eu consegui ter o meu espaço no céu, no sol. Tenho espaço ao sol, eu tenho espaço, eu tenho visibilidade, eu ser chamado para um programa tão bom como o seu, eu ser chamado a outros programas, eu dar uma entrevista sem precisar ter um agenciador, ter uma pessoa intermediária para conseguir. Hoje em dia as pessoas me ligam para dar entrevista, as pessoas me ligam, sabem do meu trabalho, as pessoas sabem como eu sou sério, as pessoas sabem do que eu faço. Então, eu não tenho nada contra. Eu só que sempre quis ter o meu espaço. E o judô, ele não tem dono. O judô não tem dono. O judô não é do professor Expedito, não é do professor fulano, não é do professor Beltrano. O judô, ele é de todos. O judô é um esporte democrático. Ele tem uma federação que gere, a Federação Piauí Judô, que hoje é gerida através do professor Reginaldo Fonseca. Ele é o nosso presidente. Então, ele é que gera o esporte. A federação é a maior entidade dentro do Estado. Ela está abaixo da confederação, que está abaixo do COB. Então, por hierarquia. Eu criei uma associação para eu ter o meu espaço também, para que eu pudesse também ir atrás das minhas coisas, sem necessitar, sempre estar pedindo um ofício à federação, sempre estar pedindo um ofício ao presidente, sempre estar pedindo isso e aquilo outro, para eu poder ter uma autonomia, para eu poder desenvolver o esporte como um todo. Então, para eu desenvolver, eu teria que ter um corpo. Eu teria que ter uma musculatura boa para poder fazer isso. E eu só fui conseguir isso com o tempo. Hoje, a AGEF, Associação de Judô de Peito Falcão, ela vai fazer 15 anos de criação. São 15 anos de trabalho. 15 anos de dedicação. 15 anos que eu posso bater no peito e dizer, nunca tive um político para me pegar e botar embaixo do braço e dizer assim, ó, você faz isso. Não vou dizer que eu não necessite hoje em dia. Porque, infelizmente, nós precisamos porque o esporte necessita da política, necessita, né? porque tem certos momentos onde barreira, onde eu chego até um certo momento eu não consigo ultrapassar. E eu tenho que ter alguém para poder me dar esse suporte. Mas antes, nunca peguei. Tudo que eu consegui foi através de um trabalho técnico. Então,
respeito demais toda a história que o senhor Abdias tem do judô do Piauí, pela fundação da federação, pela criação da academia quando veio para cá, que eu fui aluno da academia dele. Tenho o maior respeito por ele, tenho o maior respeito pela história. Tanto é que quando foi se inaugurar aqui o ginásio municipal de judô, eu pedi na época para o secretário, assim, rapaz, a gente pode botar o nome do ginásio em homenagem ao senhor Abdias e a Sara Menezes? Pedi para o secretário disse, Expedito, não pode, porque isso é recurso federal. O nome real é ginásio municipal de judô. O nome de fantasia é ginásio judô Sara Menezes. Então eu não posso. Tanto é que eu não pude mudar. Pelo respeito que eu tenho, pela história que o senhor Abdias tem aqui. O que eu fiz? Lá no ginásio, quando eu estava na administração, tem 2 salas. Eu coloquei um nome em homenagem ao Diego Mota, que era um fisioterapeuta muito amigo nosso, que faleceu dia 11 de dezembro de 2020. Ele era fisioterapeuta da associação. Ele foi fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Badminton, viajou várias vezes. Ele é altamente respeitado dentro da fisioterapia. Eu coloquei a sala, auditório, Diego Mota e auditório professor Abdias Queiroz. Eu botei em homenagem aos 2. Eu queria botar o nome do ginásio, mas não pude. Mas eu não pude não foi porque eu não quis, é porque não podia. Porque o dinheiro vinha lá de Brasília e já vinha carimbado com o nome. Então, eu respeito tudo isso que aconteceu. Tudo. Mas, como eu digo a você, eu só sempre quis ter meu espaço. Nunca quis brigar com fulano, com Beltrano. O Benito era aluno. Aí eu, várias e várias vezes, eu peguei os meus alunos da minha academia lá do SESC e levava lá para onde ele treinava. Porque, como ele falou bem que tinha pouca gente para treinar, eu levava os meus alunos várias vezes, eu levei para a academia Força e Forma. Não era nem nascido ainda. Academia Força e Forma, eu levava meus alunos para treinar lá. Porque dava volume, porque era bom para o Benito, e era bom para o Sávio, para o Diego, para o Luiz, para o Rafael, para todos os outros meus alunos que estavam treinando, porque ia treinar com um cara bom. E para ele também era bom, porque os meninos também eram bons também. Então, eu nunca fui um cara que criei empecilho para ter esse intercâmbio. Porque se eu fosse um cara que dissesse assim, vai treinar na academia de ninguém, não. Vai não, vou ficar só aqui na nossa. Como outros professores fazem isso, que já proibiram de aluno treinar comigo. Proibiram. Literalmente. A mãe já falou, não, professor fulano lá não deixa de treinar com o senhor, não. Eu medo de quê? De perder o aluno, por quê? Porque eu nunca tive medo, eu nunca tive receio da minha capacidade técnica. Porque eu digo para meus alunos, você quer? Você vai lá e olhe. Você olha o treino em qualquer academia. Se você achar que é melhor, é uma opção sua. Você é o meu patrão. Você que paga mensalidade para mim. Como é que você vai ver um patrão dizer o que o outro vai fazer? Não, você que manda. Você quer ir para lá? Não tem problema nenhum, não. Então, assim, essas confusões, essas coisas... E rivalidade sempre teve. Rivalidade é uma coisa saudável. Quando ela não extrapola o espaço do dojo, o espaço do tatame. Aí ela é saudável. Infelizmente, ela extrapolou há pouco tempo, mas é a vida que segue. Vida que segue. Cada um faz o que quer da vida. Aconteceu várias ações, não preciso colocar aqui. As pessoas pensavam que iam me derrubar, e eu continuo trabalhando. Eu continuo vivendo, eu continuo fazendo meu trabalho, continuo respeitando todo mundo, continuo do mesmo jeito. Tu ficou feliz? Não, lógico que não. Fiquei puto na época, fiquei chateado, fiquei mordido. Mas a melhor coisa que tem na vida é a experiência. Eu até brinquei assim, eu queria ter 25 anos com a experiência que eu tenho hoje. Seria bom demais, mas não te consegue. Você só vai conseguir experiência com o tempo. Então foi o que aconteceu. Então hoje, eu olho o que aconteceu, eu fico triste o que aconteceu, mas a gente tem que seguir, tem que olhar para frente. E assim, como diz o ditado, Deus fecha uma porta e abre uma janela. Então, fechou uma porta, fechou, mas abriu uma janela gigante, não sabe como você sair da zona de conforto e começar a ver, eu posso evoluir muito mais do que eu estava. Eu posso melhorar muito mais do que eu estava. Mas o que é para ser,
Será? Então, se não foi ainda, deixa a vida continuar rodando, que a gente vai conseguir chegar no dia que for para dar certo alguma coisa, vai acontecer. Então, eu não quero que as pessoas ouçam isso aqui quando estiver assistindo lá e dizem, o Expedito tem isso aqui. Não, cada um vive a vida como quer. Cada um tem o caráter que quer, cada um faz o que quer da sua vida. Não interfiro na vida de ninguém. Eu tenho alunos, quando eu vou dar orientar para você, eu não bebo. É uma opção minha. Eu não bebo. Quando eu vou orientar os meus alunos, eu oriento, eu não bebo, não é legal beber por causa disso. Sabe quem que eu oriento? Os adolescentes. Os adultos, eu já orientei lá na adolescência. Se ele não quis me ouvir na fase adulta, opção dele, né? É a opção dele. Eu não pago a conta dele, ele bebe com o dinheiro dele, ou então os pais já fizeram. Então, é a opção dele. Uhum. Então, eu sou muito tranquilo nisso aí. Professor, para a gente finalizar, eu queria 2 temas para a gente tratar. Primeiro, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de atletas que estão surgindo, né? Alguns nomes. Eu não sei se o senhor conhece, tem o Emerson, que esteve aqui no Brasil, é daqui do Piauí, mas está em Portugal. O senhor tem conhecimento de como é que está sendo feito o trabalho com o Emerson, se ele vai representar o Brasil, se ele continua no judô? Pai, o Emerson, ele é um moleque muito habilidoso mesmo, desde pequenininho. Tanto ele como o Vicente, que também era daqui de Teresina, também está em Portugal. Está em Portugal também, né? O Vicente teve a oportunidade de ser técnico lá num clube e está para Portugal. Mas o Emerson, ele era muito habilidoso. Ele conseguiu alguns títulos nacionais, ganhou seletivo, ganhou meeting. E foi embora, porque acho que o Vicente, que estava lá mais tempo, tentou, oportunizar ele algum espaço para lá. Mas eu, sinceramente, com você, eu não estou tendo contato com ele. Faz muito tempo que eu não falo. Eu ainda falo, às vezes, ainda com o Vicente, mas com o Emerson mesmo, está um bom tempo que eu não converso. Eu sei que ele tinha subido de categoria, estava lutando até 66 quilos. Mas, assim, eu acho que para ele seria melhor se ele ficasse lá. Se ele se naturalizasse português, se ele tentasse uma vaga dentro de Portugal. Porque eu acho que para ele seria menos complexo para ele conseguir. Porque lá é outra coisa. Ele está na Europa, ele está perto ali da França, está perto da Alemanha, está perto da Bélgica, de todo o país ali. Então ele faz um intercâmbio ali, ele vai evoluir muito mais. Muito mais do que ele vem para o Piauí. Vai fazer o quê? Vai fazer intercâmbio aonde? Vai para São Paulo? Caro para ir. Às vezes é mais barato você lá na Europa, você rodar em 3, 4 países que daqui de Teresina, vai para São Paulo. Muito mais caro. Nós temos aí a Michele Marinho, atleta daqui do Piauí. Como é que está sendo feito o processo com ela? A Michele é minha aluna. A Michele é atleta minha lá é a primeira atleta do Projeto Superação a ser campeã brasileira. Ela foi campeã brasileira lá no Sub-15, no Sub-13 ela foi campeã brasileira. Esse ano agora foi medalha de bronze no meeting, que é um dos eventos mais importantes que tem. E é uma garota promissora, uma garota que tem talento, que tem um pedigree para ser um atleta. É assim, mas está num momento de transição agora. Está estudando. Aí agora nós vamos saber se realmente vai querer ser atleta ou se não vai querer ser atleta. Mas que ela tem condições de estar brigando, de estar tentando alguma coisa para chegar mais longe. Tem condições sim. Só basta agora ela realmente botar na cabeça que ela quer. Se ela quiser, ela tem chances reais. E eu vou estar lá para dar o suporte para que ela possa chegar. Também temos a Kayla Macedo, né? Que também é outro nome promissor aqui do Piauí. A Kayla é atleta, hoje em dia, ela é Michele, são as que estão viajando mais. É atleta com mais probabilidade de ir mais longe agora. Porque é uma garota muito determinada, muito, muito esforçada, muito dedicada. E acabou de ser vice-campeã brasileira sênior, que ela com 18 anos, subiu no pódio, onde ela era faixa roxa, aí estava lá Rafaela Silva, campeã olímpica e mundial, Mariana Silva, 5º lugar na Olimpíada do Rio, e a outra atleta do Rio Grande do Sul também já tinha sido campeã brasileira, e ela lá no meio dessas. Então é uma atleta altamente promissora, que nós estamos trabalhando também para que ela possa chegar. Eu acho que ela já está classificada para a seletiva olímpica, que vai ser no final do ano. Ela é a primeira atleta do Piauí a conseguir, ela e o Stael, conseguir a vaga para ir para a seletiva olímpica no final do ano. E vamos trabalhar, cara. Acho que ela é uma garota que tem jeito, que leva jeito pra coisa. E agora é arregaçar a manga e trabalhar muito para que ela possa chegar. Se ela quiser, eu tô aí para dar o suporte para ela. E eu já sei o caminho das pedras. A gente teve aí o Benito, né, que foi promissor, infelizmente não chegou onde poderia chegar.
Mas também tem o Stanley, né? O Stanley Torres também, que é atleta que pode... Será que no masculino a gente pode sonhar com a medalha? Rapaz, o Stanley é assim, de acesso do que é de César. O Stanley é um cara muito, muito dedicado, treina bastante, já treinou bem mais. Mas só que o Stanley já está com 31 anos. Então, para o judô, 30 anos, 31 anos já é uma idade um pouco avançada. Não que ele não possa chegar. Não estou dizendo isso de maneira alguma. Não estou desmerecendo. Não estou dizendo que ele é um atleta que está em fim de carreira. Não. Mas, para alto rendimento, alta performance, no masculino principalmente, ele é muito competitivo. Tanto é que o Stanley foi campeão brasileiro em 2017, se eu não me engano. Foi em 2017, foi junto com a Sara que foi campeão brasileiro, lá em Salvador. No caso, na época eu era o técnico dele. Lá em 2017, ele foi campeão brasileiro. Aí, esse ano, aí depois ele foi bronze. Ele foi bronze, foi quinto novo. E esse ano também não conseguiu mais subir no pódio. Então, é assim, já foi campeão pan-americano, sul-americano, do Open, já no Master, já no veterano. Então, eu não sei realmente. E agora está trabalhando muito, ele é fisioterapeuta, ele é policial militar. Então tem toda uma rotina por trás. Eu não sei como é que está a vida dele agora, mas eu digo assim, ele sempre foi um atleta que eu dei como exemplo dentro da minha academia. Mesmo não sendo meu atleta, mas eu sempre dei o exemplo dele na minha academia. Que é um rapaz que ele, tecnicamente, não é tão forte, mas é um cara que sempre treinou muito e sempre acreditou muito nele. E sempre fez uma preparação física muito forte. E conseguiu resultado onde muitos alunos que eram técnicos não conseguiram. Que às vezes, aparentemente, poderia ser até melhor de judô do que ele e não conseguiram. Porque ele sempre teve muita determinação. Então, assim, dê a César o que é de César. Então, ele sempre foi um cara muito dedicado. Mas eu acho que nesse momento agora, para a idade que ele tem, eu acho difícil. Mais difícil, né? Não é impossível. Não tô desmerecendo nada do trabalho dele. Ele pode chegar assim, não, vou me dedicar, vou fazer seletivo no final do ano, a federação vai me indicar, eu vou fazer seletivo e chego lá e ganha. Pode. Aí vai depender muito dele e da determinação que ele tem. Professor, mais uma vez voltando ao bate-papo que nós tivemos aqui com o Benito, ele criticou os projetos sociais sobre chegar a esse nível mais profissional. Enfim, ele fez uma crítica aos projetos sociais na área do esporte. Como é que funciona o seu projeto e a perspectiva? Claro que por liderar o projeto é óbvio que há, né? Mas a perspectiva de projetos sociais, a gente ter atletas profissionais, seja no judô ou em qualquer área esportiva? Eu respeito a posição do Benito, respeito a colocação dele. Ele é um cara que tem sempre suas colocações, ele é muito forte nas suas colocações, sempre foi um cara muito com uma personalidade muito forte. Então, de maneira alguma, eu ir contra o pensamento dele. Mas eu também tenho a minha. Assim, hoje em dia, como a gente falou lá no início, que o judô sempre foi um esporte muito elitizado, hoje ele se democratizou através dos projetos sociais. Então, hoje, se nós pegarmos bem aqui a seleção piauiense de judô, da classe sub-21, a última que foi agora, sub-21, se nós elencarmos aqui, que é antes do sênior, é a classe antes do sênior, vamos ver bem que assim, ó, a categoria até 52, quem é a titular? Michele Marinho, projeto de superação. Quem é do 63, Calha Macedo, projeto de superação. Quem é do 48 é a menina lá do Davi, projeto do Davi, lá da Vila da Paz. Dela, as 57 não tem. Vamos pegar essas aqui. Do masculino, a gente pegar o 55, ou é o Pedro, que é um aluno meu do projeto de superação, ou é o Caio, que é aluno do Vicente, que é aluno do Wendel, que já não é projeto. Se a gente pegar o 60, é o Aldrin, que foi terceiro lugar no regional agora, que é meu aluno do projeto de superação. Se pegar o 66 não é mais, é o Alisson, que é lá do Davi, projeto lá do Davi, lá da Vila da Paz. Se pegar o 73, é o meu aluno, é o Manuel, que é do projeto de superação. Se pegar o 81, é o Paulinho. O Paulinho já não é. O Paulinho era do Aristófanes, agora está com outro professor. E aí foi mais... Não, basicamente são esses. Então, se você pegar aí, de todos eles, só tem um ou dois que não seja do projeto social. Como é que funciona o projeto? O projeto, vamos supor, o projeto de superação, o nosso. Vou falar do meu que eu conheço. Não vou falar dos demais. Sim. Que eu não tenho conhecimento. Nós trabalhamos hoje no projeto aqui que fica na Morada do Sol, que eu até falei anteriormente,
ele é bancado pela emenda parlamentar da deputada Tereza Brito e do Júlio Arcoverde. Lá, os alunos têm aula gratuita de judô, gratuita, não pagam nada. Lá é com a professora Jéssica e o professor Pedro. Nós temos um projeto de superação que é nas escolas do município. Aí são 5 polos, são 8 escolas, 5 polos. Tem 3 CMEI e 5 escolas maiores. Como é que eu capto esses alunos para poder ser rendimento? Esses alunos, eles começam na escola. Se eles têm habilidade, se eles têm uma boa competência técnica, nós começamos a levar ele para o SESC, que é o meu porto seguro, meu quartel-general. Levo para o SESC e lá a gente faz um trabalho com ele mais voltado para a parte competitiva. Tanto é que agora tiveram 2 alunos do professor Igor, lá que é do projeto de operação, lá do Moacir Madeira Campos, que foram campeões regionais. O Cauê e o Luan, garoto do projeto de operação básica, raiz, lá de dentro. Então, que foram. Agora no regional, vamos pegar só aqui no regional. Kayla, 2 medalhas de ouro do regional do projeto de operação. Michele, medalha de ouro, superação. Luan e Cauã, superação. Aí quem mais foi que ganhou lá? Desses daí, foi esses 2. Teve mais gente. Então, todos eles que foram campeões foram do projeto. O projeto social, pelo menos assim, né? Pelo que você está relatando, e outra ajuda coisa, muito, ajuda. Acho que na época do Benito, acho que não tinha tantas, mas hoje em dia, e nós estamos começando a ter apoio também. Os políticos começaram a ver que o projeto é a maneira mais fácil de você conseguir dar oportunidade a essas crianças. Vamos só, a Rafaela Silva, campeã mundial e campeã olímpica. Ela é do projeto Superação, do projeto Reação, do Flávio Canto, lá da Rocinha. Então, muitos atletas que hoje compõem a seleção, as seleções brasileiras, não só do judô, como das demais modalidades, são oriundos de projetos. Muitos são oriundos de projetos. Lógico, você tem que ter muito cuidado onde você vai colocar seu filho, porque tem aqueles projetos também que são enrolação. Aí você tem que ver se o professor é qualificado, se o projeto é organizado, se a entidade que está gerenciando esse projeto, se ela é legal, se ela é realmente organizada em todos os sentidos. Então a gente se preocupa muito com isso. Hoje em dia, a nossa associação, se você me dizer assim, eu sou expedito, eu tenho meio que uma emenda de 300 mil para te passar para ti. Eu preciso da tua documentação. Se tu pedir hoje, eu te entrego hoje. Tudo. Porque a gente tenta manter o mais certo possível. Até porque também tem o nome do Expedito Falcão. Né? Tem um nome. Então, sabe aquela história, né? Pobre só tem a cor que presta. É o nome. Se o cara não tem um nome limpo, como é que vai fazer? O cara que é rico tem as costas largas, o nome tá sujo, mas tem dinheiro, ele paga aqui, paga à vista, não sei o quê. O pobre, se não tem o nome limpo, como é que ele vai fazer um crediário? Não é? Como é que ele vai fazer um crediário se tá com o nome no Serasa? Professor, para a gente finalizar, o senhor pegou o calote da prefeitura, de acordo com a Folha de São Paulo, teve essa história aí, né? Não é assim, rapaz, o meio jornalístico é um meio tão assim complicado de trabalhar. Vocês, assim, para poder dar uma manchete, vocês fazem, bota até pendurado de cabeça para baixo, assim, a mamãe, para poder dar manchete, né? Bota em letras garrafais. Não, o que aconteceu é porque em 2021 saiu a matéria, quando teve uma confusão no espaço aqui, aí uma pessoa da Folha de São Paulo me procurou para fazer uma reportagem, eu falei tudo, expliquei o que tinha acontecido, disse que eu estava em negociação com a prefeitura para receber um recurso, tudo. E quando foram colocar a chamada da matéria, eles colocaram nesse sentido. Técnico da atleta campeã olímpica, Sara Menezes, pega calote da prefeitura. Aí o cara, ninguém leu o que estava dentro da matéria. O corpo da matéria para ver que não tinha nada a ver com o que estava com o que estava na manchete. Então, infelizmente, o meio jornalístico, para poder, já está provado, né? Que quando se fala em tragédia, dá muito mais ibope do que quando fala em coisa boa. Então, como dá engajamento agora nas redes sociais, dá engajamento maior quando é tragédia do que quando é coisa boa. Se o cara falasse, não, fulano de tal, tem vários alunos que são legais. E esse engajamento trouxe prejuízo para o senhor? Trouxe prejuízo, sim, trouxe. Infelizmente trouxe, porque acho que as pessoas só viram a matéria, não viram o corpo da matéria, e infelizmente trouxe prejuízo para mim. E eu sendo inocente na história.
Porque eu acho que isso é o pior ainda. Uhum. Quando você... Eu nunca falei mal da gestão de ninguém, eu nunca falei mal de nenhum gestor público. Político B. Nunca falei mal de nenhum... É envolvido politicamente Não com sou alguém? envolvido com política, nunca fui envolvido. Eu fui agora envolvido em tese agora, porque a Tereza Brito me deu essa emenda parlamentar, junto com o Júlio. Aí o Ismael, tudo devido a isso. O Ismael também me deu a emenda parlamentar também e a vereadora Euzuíla. São 2 vereadores. Foi o momento onde eu comecei a me envolver com política por causa desse sentido. Mas eu nunca tive participação política em nada. Eu nunca fui adepto a estar trocando favores política. Nunca fui candidato a nada. As pessoas já me chamaram. Quer ser vereador? De jeito nenhum. Eu prefiro ter 28 vereadores sendo meus amigos do que ter 28 vereadores sendo inimigo. Porque quando eu prefiro que os vereadores me ajudem com emenda parlamentar, que eles botem o projeto para funcionar, do que eu estar lá. Porque quando eu estou lá, eu perco a vida. O cara que é político também tem que ver. O cara também não tem mais vida. Porque ele vive, se ele for um político realmente, ele vai ter que ver para a comunidade, vai ter que ver para os eleitores dele. E não só para os eleitores, para os demais também. Então eu nunca quis. Então eu nunca falei mal de ninguém, nunca me distratei ninguém. A única coisa que eu falei foi quando um secretário de uma certa secretaria falou algumas coisas e eu só mostrei os papéis que eu estava correto. O que ele estava falando, ele tinha recebido informações erradas. Mas em nenhum momento eu falei mal dele. Eu só mostrei os que eu estava em mãos. As minhas matrículas, o período de início das aulas. Então tudo isso eu mostrei. Mas em nenhum momento eu falei mal dele como pessoa. Nunca falei mal de nenhum gestor como pessoa. Nunca falei mal de nenhum gestor, nem da administração. Então, foi até bom você tocar nesse assunto para poder desmistificar isso aqui e tirar isso a limpo, porque em nenhum momento eu falei de gestão A, B ou C. Nunca. Nem da anterior, nem da atual, nem da futura. Então, eu quero assim, independente de quem seja, que esteja na administração pública, em qualquer nível que seja estadual, municipal ou federal, eu só quero assim, que olhe com bons olhos os projetos, que olhe com bons olhos as pessoas que trabalham com seriedade. Então, isso eu estou falando só de mim, não. Tem várias pessoas que trabalham altamente sérios. E digo outra coisa, mas tem várias pessoas que são sérias, que trabalham sério, mas não tem estrutura, não tem um corpo para poder fazer a parte jurídica, a parte contábil. E essas pessoas precisavam de ajuda. Eu conheço, tem uma entidade ali que eu ajudei, eu dei um tatame para poder colocar um projeto lá dentro. O cara é altamente sério, seríssimo, mas ele não tem estrutura. Então, para ele receber uma emenda parlamentar de R$20 mil, uma dificuldade, você não sabe quanto. Tudo é burocrático, tudo ele tem que pagar do bolso, tudo, então é muito difícil. Então, o que era interessante era que os gestores, os vereadores que dessem para essas entidades treinamentos, que mostrassem para ela como é que tem que ser feito um projeto, aonde ele tem que fazer o projeto para ele poder captar recurso, porque isso ia tirar muita gente com pires na mão. Agora a prefeitura, o doutor Pessoa agora assinou uma lei que estava há muito tempo aí engavetada, ele sancionou agora essa lei, que é a lei de incentivo ao esporte do município. Cara, que isso vai ajudar tanto. Aí, infelizmente, ou felizmente, vai ajudar as entidades organizadas. Vai ajudar as entidades que tenham todo um padrão de trabalho. Assim, eu estou doido para que ela seja logo colocada em ação, porque eu quero fazer meus projetos. Eu tenho uma equipe para trabalhar, eu tenho uma equipe para fazer projeto. Como eu tenho a entidade do professor Juliano, que é altamente respeitada, que é onde chega, todo mundo respeita. Então, e N outras entidades que estão no mesmo nível. E tem aquelas que não têm o mesmo nível, que às vezes não tem oportunidade, às vezes as pessoas não sabem nem como é que chegar, como fazer. Eu fico olhando às vezes pessoas que têm vontade de ajudar, mas são analfabetas, não têm conhecimento de nada. Então essa era a hora das entidades governamentais ajudarem essas pessoas, para que elas pudessem fazer. Professor, obrigado, viu, pela oportunidade aqui de esclarecer, né, pontos importantes, mas também de sentir um pouquinho a emoção de 2012, né, na verdade. Nossa. Eu, como leigo, como jornalista, não estive lá, mas eu pude sentir um pouquinho desse sentimento de tudo que aconteceu lá em 2012, dessa medalha de ouro da Sara. E deixar as portas abertas aqui do nosso vestiário para que outras vezes eu possa voltar, trazer os atletas aqui para a gente conhecer um pouquinho a história de cada um, que, se Deus quiser, vai levar mais ainda no nosso Piauí. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço toda essa oportunidade, eu agradeço
vocês terem aberto as portas para que eu pudesse falar um pouco da minha história, falar um pouco do meu trabalho, desde lá de aluno, atleta, professor, gestor, porque hoje em dia eu não sou somente professor, eu sou um gestor também. A partir do momento que eu começo a gerenciar um projeto que hoje eu tenho em Teresina, eu tenho em Amarante, eu tenho em São João do Soter, e eu tenho mais 3 cidades já engatilhadas para começar. Então eu passei de ser somente professor, eu agora sou um gestor. Então eu tenho que estar gerenciando tudo isso aí. Então a oportunidade que vocês estão nos dando para poder mostrar realmente como é que funcionam as coisas, como é que nós trabalhamos, como é que nós pensamos que as coisas podem fluir e funcionar. E lembrando mais uma vez, sem nenhuma pretensão política. Eu estou falando aqui como uma pessoa que gosta do esporte. Como cidadão, né? Como cidadão. Não quero me candidatar a vereador, não quero ser deputado. Fui chamado esse ano para ser candidato a deputado. Eu nem longe de mim. Meio que ser só para preencher vaga, mas eu não quero. Porque a partir do momento que você entra nesse negócio aí, você começa ou toma gosto ou toma ódio. Mas aí eu não quero nem provar, só para não ter esse gostinho de nada. Então, eu prefiro trabalhar do jeito que eu estou trabalhando, ajudar as pessoas que eu estou ajudando, sendo ajudado por essas pessoas também e ajudar por outras pessoas que estão todo no dia a dia trabalhando comigo para que o judô, o esporte cresça. Então, agradecer a todos aqueles apoiadores no meio da política agora, Tereza Brito, Júlia Arcoverde, Ismael, Euzuíla, o Evandro Ide, que deu uma emenda também, que nós vamos, não é conosco, mas nós vamos tocar, e outros que virão, se Deus quiser, próximo ano, eu quero estar aqui dizendo para vocês que nós estamos com mais 6 polos do Projeto Superação, de 6 emendas de vereadores diferentes. E todos eles sabendo que nós vamos trabalhar para que o esporte cresça cada dia mais. Se o esporte cresce, se o trabalho é bem feito, então, diretamente, ele vai ser favorecido com o que eles querem, que é o respeito da população, na próxima eleição eles terem os votos para que eles possam ser reeleitos. Então, nós trabalhamos bem, de uma maneira bem clara, bem transparente, para que não possa gerar nenhuma dúvida a ninguém. É isso. Me ajude a trazer a Sara aqui, viu? Conta aí com a sua ajuda, viu? Vou conversar com ela, ver o que me diga o dia aí que você pode ir, que ela estiver por aqui pelo Brasil. Imagino que a correria tá grande, né? Ela agora técnica, né? Complicado, né? Ela é técnica, está trabalhando também na SEDUC também, então ela está numa ponte aérea. Teresina, Rio, São Paulo, Paris, resto do mundo. Porque o marido dela mora em Paris, né? Então, fica nessa correria aí de mãe, tudo isso não é tão fácil. Imagino, mas eu vou convidar e vou trazer a Sara aqui para que os nossos internautas possam conhecer também um pouquinho da história da Sara, né? Que o senhor começou a contar, mas é melhor a gente conhecer também da história dela, né? Vida dela, né? Chame, quando você chamar esse dia que eu tento. Vai reforçar o convite. Vou reforçar o convite com ela lá. Tá certo, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Espero que você possa curtir os próximos vídeos aqui do nosso vestiário. Um abraço e até o nosso próximo encontro.